O mundo pacífico foi ameaçado de repente por uma criatura não morta e desquiciada que colocava em perigo a vida dos humanos. Esses zumbis arrepilantes foram convocados pelo chefe final, o Deus Cadáver. Eram tantos zumbis que transbordavam para fora da caverna. O reino foi obrigado a enviar cavaleiros para punir o chefe final. Por desgraça, eram demasiado fracos, nem sequer podiam tocar único fio do Deus Cadáver. O Deus Cadáver nem sequer lutava com demasiada agressividade, e ainda assim várias pessoas já haviam perdido braços e pernas. Até algumas terminaram com faixas cravadas no estômago, moriam no ato. Para destruir ao Deus Cadáver, a igreja teve que enviar sua melhor carta. Só chegou como uma presença majestosa. Assim que o Deus Sahua desviou o ataque com facilidade e usou sua magia de aceleração para se aproximar do enorme esqueleto. Ambos lados começaram a lutar com ferocidade. Os primeiros golpes iam direto contra o rival. Os potentes golpes do herói foram bloqueados pelo Deus Cadáver, que lhe devolveu vários golpes. Enquanto lutava com o herói, o Deus Cadáver invocou almas de todo o continente em direção aos seus usuários. Almas de todos. Depois invocou dragão não morto que se lançou direto contra Zahua, mas o dragão apenas lhe deu pouco de problemas ao herói. Enquanto Zahua travava uma batalha de vida ou morte como chefe esqueleto, seus companheiros apenas ficavam olhando. Até se perguntavam entre eles se seria derrotado pelo Deus a cada vez. O chefe final era empurrado constantemente para trás pelo herói. Então invocou um exército de esqueletos para lutar contra Zahua nesta situação desesperada. Mas os companheiros do herói ainda assim decidiram colocar o passado do herói voltou em uma lembrança de quando era criança e louco lhe arrancou seus seres queridos. Por sorte, Zahua foi resgatado por uns cavaleiros. Desde então se dedicou completamente à igreja. Possuía algo especial chamado o olo demoníaco, que lhe permitia ver almas desde criança. A maioria das pessoas com este dom se escondiam na igreja até o final de suas vidas. Outros, como o Deus Cadáver, escolheram usar seu poder para brincar com as almas dos desgraçados. Apenas Zahua decidiu se colocar de pé e lutar pela humanidade. De volta na batalha, Zahua não queria perder tempo derrotando aos incontáveis esqueletos. Lançou uma bola de fogo no teto da caverna, fazendo com que caíssem rochas diretamente sobre o chefe final. Depois de ser repelido uma e outra vez, Zahua por fim descobriu a verdadeira forma de seu inimigo. Era um cérebro guardado em uma gaiola, protegido dentro do enorme esqueleto, embora ambos tivessem o mesmo olo demoníaco. Mas a visão de Zahua sobre a morte era oposta do Deus Cadáver. Para o Deus Cadáver, as almas dos demais não eram mais que brinquedos para se divertir. O esqueleto ressecado invocou uma técnica com padrões estranhos que o herói nunca tinha visto antes, mas para proteger o país e o futuro das crianças, teve que usar sua técnica definitiva para atravessar essa magia. Depois da feroz batalha entre as duas forças mais poderosas do mundo, jovem acordou em beco, sem saber onde estava. Tinha uma ferida sangrante no pescoço. O jovem frente dele, uma cidade esplêndida e magnífica. Jovem do time de limpeza de cadáveres não conseguia acreditar no que via, porque o garoto ainda estava vivo. Se reportou a seus companheiros que já não era necessário que viessem, porque o assassino tinha perdido toda a credibilidade. O jovem reencarnado ainda tentava entender as coisas estranhas que o rodeavam, desde línguas extraterrestres até telas que mostravam imagens sem usar magia. Tudo era estranho, mas o que mais lhe interessava era a paz deste mundo e os sorrisos brilhantes das crianças. Isso era o que mais tinha desejado observar o mundo. Enquanto pensava, dois policiais se aproximaram para perguntar por seu estado. Seu cérebro tinha acabado de terminar de carregar suas recordações, então pouco a pouco foi entendendo o que diziam. Também se recordou que seu nome neste mundo era Shino Yamashino Yamashino. Os policiais estavam prestes a chamar uma ambulância para tratar a ferida de seu pescoço, quando de repente uma menina lhe deu pontapé na cabeça de dos policiais e levou. Homem negro e tipo bonito notaram
O incidente, mas não interviam. A menina levou o garoto. Um beco. Deserto e se apresentou como Misaki. Um fragmento de memória retornou de golpe, fazendo que Shino pensasse que Misaki era sua amiga. Misaki, confundida, afirmou que seu amigo ainda não estava morto. Seu rosto, quando estava pressionado contra seu peito, ainda tinha calor. Então, para celebrar que o jovem seguia vivo, Misaki decidiu usar a mesma lâmina a qual tinha cortado seu pescoço antes de fazer de novo. Agora, a memória de Shino estava mais clara. Então fugiu rápido para evitar ser morto por esta menina louca. Shino tinha escapado para canto para pensar o que fazer depois. Aqui não podia usar magia. Se recebia outro golpe mortal, talvez nunca mais acordasse. Justo quando Misaki encontrou seu esconderijo, teve que pular para fora. Suas lâminas foram em sua direção, mas isso apenas emocionou mais a Misaki. O corpo de Shino não conseguia acompanhar o ritmo. Com seus reflexos atuais, defender-se era algo difícil. Este era o mundo no qual sempre tinha desejado viver, então o jovem reencarnado ainda não podia morrer. Agora, uma vez mais, Shino tentou escapar, mas desta vez tinha uma faca cravada em sua coxa. Com toda sua vontade de viver, tirou a faca de sua perna, a lançou direto a Misaki e correu. Para uma assassina experiente como ela, esta era a primeira vez que encontrava uma presa tão formidável. Shino entrou a uma sala cheia de manchas de sangue deixadas desde antes, e a assassina Luca o seguiu logo atrás, cravando-lhe outra lâmina na perna, fazendo que caísse ao solo. Misaki apresentou esta sala como um lugar onde se faziam experimentos horrorosos em pessoas. Então se chamava a área de execução. Por isso os rumores sobre fantasmas inquietos faziam que a gente tivesse medo de se aproximar. Justo aqui, o olho demoníaco de Shino se ativou. Entendeu tudo sobre as atrocidades cometidas aqui. O olho demoníaco era algo unido a sua alma. Então não importava aonde fosse, o seguiria. Escutar a forma em que Misaki falava da vida era irritante. Então o jovem reencarnado invocou braço demoníaco e lhe deu golpe completo no estômago. Mas nem sequer o Deus cadáver esperava que a gente neste mundo fosse tão fácil de matar. Frio quando a assassina, que tinha acabado de ameaçá-lo realmente, já não conseguia se levantar para contra-atacar. O passado de quem o mundo via como uma calamidade começou quando nasceu com olhos demoníacos. Sua família o considerou azar e o vendeu. Se convertiu em mago invocado de almas. Se lançou em incontáveis batalhas e ficou desfeito. Apenas quando o reino foi destruído ganhou liberdade. Cansado de guerras sem sentido, se escondeu na floresta para viver em paz sozinho. Alguns poucos meninos e uma menina ainda aceitavam a aparência aterradora do Deus cadáver justo quando os sentimentos entre o humano e o esqueleto ressecado começaram a se formar. O mundo o chamou de Mordor outra vez. A igreja não pediu ajuda, mas que etiquetou aos meninos que viviam com ele como portadores de doenças. E se os levou a todos. Tendo perdido tudo, se convirtió em un proscrito carregando odio durante centenas de anos. O laberinto onde se escondió fue afectado por su poder, transformándose acidentalmente en un mar de no mortos. Uma coisa que o Deus cadáver sempre tinha desejado era uma vida pacífica. Depois de ter lutado tão duro para ter a oportunidade de começar de novo. Não podia deixar que o matassem sem sentido no novo mundo. E o Deus cadáver nunca esperava que a gente neste mundo fosse tão fraca. Porque esta menina louca não trazia medicina ou magia de cura. Agora, como podia explicar à polícia que era a vítima quando tinha acabado de dar a seu inimigo um buraco no estômago? Neste momento ainda não se dava conta de que o estavam vigiando. A pessoa que tinha seguido ao Deus cadáver desde que chegou aqui pensava que estava alucinando. Tinha acabado de reportar a chefe da casa e lhe enviou clipe de vídeo deste incidente. Misaki, quando era uma menina inocente, foi protegida por uma família calorosa. Depois, dia bom, assassino apareceu do nada e deu aos seus pais dúzias de buracos em seus corpos. Depois do trauma psicológico, Misaki se converteu na pessoa louca
que agora encontrou ao assassino de anos atrás. Como proteção da chefa da casa, ela tinha o direito de torturar ou morder para lhe ensinar que era a dor. Enquanto falava, Misaki cravou vários pregos no corpo do assassino. A dor e as perguntas sem sentido de Misaki fizeram que o assassino perdesse gradualmente o conhecimento. Misaki lhe deu outra chance de refazer sua vida, com a condição de que qualificasse sua própria moralidade. O assassino Nemzikor tinha aberto a boca antes de receber cacetete direto na cara. Desde então, Misaki sempre tinha eliminado seus objetivos atribuídos com sorriso aterrador que fazia que alguns profissionais do campo tivessem pouco de medo. Depois de vingar sua família, a chefa da casa lhe deu uma nova missão. Esta vez, o objetivo era menino pequeno e Misaki queria revisar se ainda tinha humanidade. O resultado foi que Misaki ainda agia com a mesma decisão de sempre. Sentiu que se continuava existindo algum dia, trevia a organização. Misaki decidiu cometer suicídio, mas uma chamada telefônica a fez adiar temporariamente o plano. Takumi chamou não para evitar que Misaki fizesse algo estúpido, mas para informar-lhe que o objetivo ainda estava vivo. A vítima da execução de Misaki me rodava pelas ruas como se nada tivesse acontecido. Por isso teve que continuar servindo a organização. Finalmente receba espinho de umas mãos ósseas. Misaki abriu lentamente os olhos, mas se deu conta de que Deus cadáver, seguindo a guia de Takumi, tinha ressuscitado exitosamente a esta assassina louca faminta de batalha. Takakaza correu a abraçar Misaki e fazê-la saber que realmente tinha morrido. Agora era apenas zumbi e Takumi reportaria a situação a todos. Era comerciante de informação cujo trabalho secundário era ajudar a assassinos a limpar de casadas. Mas nunca esperava que, em sua idade, se encontraria com caso tão estranho. A pouco, a casa tinha reunido todo o time para perguntar pelo menino que tinha acabado de matar a sua subordinada. Também perguntou pelo estado de Takumi, mas depois de presenciar tudo, estava ainda mais confundido que ela, oh Deus, cadáver tinha tentado consertar o buraco no estômago de Misaki na frente de casa e os subordinados de confiança. Quando o Deus cadáver disse que precisava de magos para realizar algum tipo de magia de ressurreição, o grupo de casa não entendeu do que estava falando. Mas agora, o Deus cadáver se deu conta de que o mundo no qual tinha reencarnado não tinha estes conceitos, pois seus tinham apenas estavam em jogos. Então, o jovem sabe como usar magia. Explico brevemente su usar. Por suposto, uma pessoa experiente como Kachaza não seria facilmente enganada com esse disparador. Teve que usar uma mão de osso para gravar homem careca não solo como ameaça. Isso obrigou a Kachaza a pedir tempo para discutir o que fazer com este feiticeiro. Ambos lados estavam em paz, quando Takumi de repente mostrou a chefa notícias sobre incêndio recente. Assim que ouviu que envolvia meninos, o Deus cadáver enviou olho para investigar. Embora o olho fosse cortado de imediato, em duas pelo subordinado de Kachaza, o Deus cadáver não queria danificá-los, porque apenas estava curioso sobre o destino das crianças no incêndio. Todos eram meninos órfãos cujos pais estavam conectados com o mundo subterrâneo, então a maioria tinham destinos similares. Ao ouvir isso, o Deus cadáver recordou seu passado e quis salvar as crianças desgraçadas. Kachas aprovou suas intenções, atribuindo a Takemi para supervisionar. O movimento do Deus cadáver parecia homem-aranha com falhas. Ao chegar, abriu seu olho demoníaco para revisar se as crianças já tinham morrido. Depois, o Deus cadáver usou uma mão para se lançar ao incêndio tão casual quanto caminhar por centro comercial. O rosto de Takemi ficou pálido, sua pressão arterial baixou, porque temia que a imprensa pudesse captar a cena e publicar manchetes sensacionalistas. No mar de fogo, as almas dos pais das crianças ainda estavam junto a eles, tentando proteger seus meninos. Grupo de esqueletos para que possuíssem esses corpos, e assim,
pudessem levar seus meninos para fora. Com um breve momento, as crianças sentiram o calor final de seus pés. Quando terminou, o Deus cadáver criou outra mão invisível, levando a todas as crianças e baixando-as para o time de resgate. A missão estava completa, mas usuários de internet com mãos rápidas já tinham tomado fotos e as tinham publicado na internet. Takumi ainda não entendia o que pensava este cara sobre a vida. Depois, Misaki acordou e retornou à sua profissão principal, a comédia. O Deus cadáver compartilhou seus sentimentos com Kachaza. Primeiro, para viver em paz, precisava de dinheiro. Depois, suas habilidades únicas eram estranhas aqui. Então Kachaza rapidamente recrutou ao protagonista, oferecendo um combo de assistentes, incluindo a faminta de batalha Misaki e a Takumi para completar o time. O tanto vida de um menino ordenado e duas pessoas com problemas psicológicos. Akemi estava preocupado se a menina, psicologicamente instável, podia viver com a pessoa que a tinha matado. Por suposto, além da emoção, Misaki não tinha muitos problemas. Todo o prédio onde os três viviam era propriedade de Kachiza. Com os trucos de aparição e desaparição do Deus cadáver, Takemi estava verdadeiramente preocupado. Se algum dia poderia ficar atravessado com um espinho. O Deus cadáver tinha feito desculpas à família de Sino para cobrir sua ausência em casa. A família de Sino apenas sabia que estava viajando e seu filho enviava poste cada mês. O Deus cadáver estava investigando um novo mundo, no qual tinha reencarnado. Tudo parecia diferente. Como que os Wells aqui eram bestas mágicas legendárias no Velho Mundo. Também estava aqui a ordem religiosa que antes golpeava sua porta com espadas, quando ainda era um esqueleto gigante. Dams era incomodado por fanáticos que queriam lutar contra ele cada dia. Takumi perguntou que era o apelido de Sino no Velho Mundo. Assim que ouviu o nome Deus Cadáver, os olhos de Misaki se iluminaram, porque soava tão legal para conseguir uma vida pacífica como nas legendas. Primeiro, o Deus Cadáver tinha que escapar do destino de ser uma alma pobre. Depois, tinha que persuadir a pessoa que comissionou o assassinato do proprietário original deste corpo. Para proteger a informação do cliente, Kachaza não podia revelar a identidade dessa pessoa a ele, mas a chefa amante do jogo tinha prometido não aceitar mais comissões relacionadas com assassinar este corpo. O Deus Cadáver podia relaxar e se divertir pessoalmente. Takumi também pensou que ninguém seria tão louco para se meter com o Deus Cadáver, mas atualmente o que mais o preocupava era que o assassino que tinha matado ao verdadeiro Shino estava. Por sorte, a alma do verdadeiro Shino tinha generosamente aceitado perdoar a Misaki. Graças à intervenção do Deus Cadáver, a alma do menino desgraçado agora. Também era por isso que eu não podia controlá-lo, mas o que o fez estremecer foi a visão do Deus Cadáver que as vidas humanas eram como brinquedos. Essa visão fez que Takumi ainda estivesse muito cauteloso com este menino chato. Justo quando precisavam de dinheiro para escapar da pobreza, um cliente chegou a pedir a Misaki que o protegesse de assassinos estrangeiros. Estava prestes a rejeitar para poder brincar com os braços de osso, mas o Deus Cadáver apareceu do nada e aceitou a comissão por ela. Esta vez Misaki teve que aceitar participar. O conteúdo da comissão era lidar com os assassinos que queriam matar ao cliente. Todos estavam na mesma gangue que a assassina sanguinária Rima, que tinha acabado de ser feita. A multa, uma barra de ferro, por Misaki. Por pontos Morei, esta gangue trabalhava muito cruelmente, porque usualmente matavam a toda a família da vítima ao mesmo tempo. Seguindo a informação de Takumi, todos foram ao esconderijo. Misaki recordou ao homem que tinha ferido a seus pais. Então estava um pouco irritada. Se lançou ao inimigo do inimigo como um carro sem freios, mas de alguma forma o inimigo já estava esperando ali para emboscá-los. Dois ou três tipos com barras de ferro saíram golpeando continuamente a Misaki. Ela lhe deu um pontapé, que lhe estourou de seus olhos. O segundo também foi golpeado na cara e
fazendo que o resto se esmagassem entre si enquanto corria. O tipo como um olho estourado tinha acabado de recuperar o conhecimento quando Misaki o pontapeou de novo, estourando o outro bem de novo e estourando. O que a disparou foi o tio que lhes tinha dado a comissão. Resultou que este tio estava na mesma gangue que Remba, que tinha sido morto por Misaki alguns dias antes. Neste momento, o deus cadáver, com seu olho demoníaco, finalmente mostrou sua cara e terminou já a tarefa que tinha aceitado. O tio de capa preta colocou uma pistola na cara do deus cadáver, mas não esperava que a assassina Misaki ainda estivesse viva, sorrindo. Estava provando seus novos poderes de seu corpo imortal. Agora não apenas as balas não podiam derrubá-la, mas sua força também era maior que a de monstros bodybuilder. Ponto. Na internet, Takumi chamou o deus cadáver para perguntar como sabia que esse homem era o assassino real. Tudo foi graças ao olho demoníaco do deus cadáver que o ajudou a ver as crianças prejudicadas por este homem. A comissão que o deus cadáver aceitou foi realmente das crianças desgraçadas, não desse homem mau. Era tempo para o protagonista de ensinar a esses assassinos como apreciar as futuras sementes do país. Uma mão gigante emergiu do solo, esmagando toda a gangue de assassinos e reunindo-os em uma bola. Depois de completar a tarefa, o deus cadáver recusou aceitar pagamento das crianças porque tomou este caso parcialmente para vingar sua raiva com os maus pombos. Retornando à casa, o deus cadáver pôde ver a alma branca pura de Misaki, enquanto ela revisava seu corpo recém-atualizado. O deus cadáver foi um pouco impactado por como as meninas neste mundo eram tão agressivas. Takumi ainda queria entender mais sobre a definição do protagonista de ver pessoas como brinquedos. Então perguntou diretamente. Para ele, brinquedos eram coisas que ajudavam as crianças a serem felizes, então valorizava grandemente as vidas dos outros. Em geral, este tipo era apenas um excêntrico, que não podia ser razoado. Takumi reportou de volta à chefa Kashaza. Ela tinha prometido não aceitar mais comissões para matar o deus cadáver. Dois que acabavam de dar a comissão para danificar Misaki provavelmente estavam perto de enfrentar consequências. Estavam sendo perseguidos, e o líder mencionou o nome Lemon antes de morrer. O deus cadáver ainda estava em sua jornada para se reintegrar à sociedade, e Misaki tinha acabado de aprender que podia evoluir. Parecia que tudo ao redor do deus cadáver era como um jogo. Kajiza estava completamente nua, conversando com seus dois subordinados. O deus cadáver chamou de novo, mas Takumi oficialmente cortou laços. Por este caso, Misaki tinha se convertido em zumbi, mas ainda conservava sua sanidade. Takumi supôs que a cidade em breve estaria em caos. Em um bar, um jovem louro estava esperando que Takumi chegasse. Enquanto conversava com o barman, acidentalmente roçou a bota da garçonete e foi agarrado pela cabeça pelo segurança, balançando-se como um pedaço de carne no mercado. O deus cadáver em casa estava revelando informações sobre o corpo não morto de Misaki. Agora podia comer carne para curar feridas e podia paralisar oponentes com uma mordida que continha saliva entorpecente. Assim que ouviu isso, Misaki imediatamente testou no deus cadáver. Também pediu a Takumi que a deixasse morder. O deus cadáver ainda estava inconsciente em um canto, enquanto imaginava os monstros aqui e os monstros no velho mundo. Se falarmos de monstros seres neste mundo, talvez devêssemos nomear ao jovem embolsado. Lemon estava na cena onde o deus cadáver tinha feito bola a todos esses criminosos. Este lugar tinha trazido patrulha policial pelos disparos. Antes que a polícia o descobrisse, Lemon tinha removido a bola de terra criada pelo deus cadáver, revelando um grupo de pessoas presas entre si. Depois que o caso foi descoberto, policiais do time 3 foram chamados à cena, incluindo o irmão sexo apaixonado, que estava bêbado no bar, e o jovem herói que estava usando sua cabeça para golpear alguns vigaristas no bar até a morte. Para evitar matar ninguém de novo, desta vez o deus cadáver tinha sido cuidadoso e moderado. E o Anomi herói agora tinham chegado à cena do crime. Esta foi a primeira vez que viram corpos humanos presos entre si. Para fenômenos sobrenaturais, como este, não é estranho que chamassem seu time. O Anon e Eris eram ambos do terceiro time de edição de dados, com o Anon como líder do time. Seu time se especializava em lidar com casos sobrenaturais que os humanos não conseguiam explicar. Desde Lemon, o Reaper, até o navio Explorador de Fogo. Desde seu aparecimento, desastres também apareceram um após outro, mantendo a polícia extremamente viciosa. Na estação policial Shinoya, as forças especiais estavam reunidas sobre os casos misteriosos que tinham ocorrido recentemente. Seu trabalho era manter estes segredos e prender silenciosamente a cada culpado. Os sujeitos mais perigosos atualmente eram Reaper, o navio Explorador de Fogo e Lemon.
Além havia uma estrela em ascensão, que era os ossos secos do jovem reencarnado. O deus cadáver. Os rastros do Aemon na cena relacionados com o deus cadáver fizeram ao grupo ainda mais confundido. O critério do terceiro time de edição de dados era expor aos que afirmavam saber magia. Para eles, enquanto fossem humanos de carne e osso, ainda podiam lidar com eles. O protagonista na base também tinha transferido com sucesso a alma real de Shino para um tubarão de trapo. Takumi estava ofuscado por recuperar seu amado drone. Shino sentia-se mais feliz porque desde usar a técnica de concealment no drone, ou agora, o tubarão de trapo, ou sempre tinha seu rosto pressionado contra paraíso. Fazer que Shino pudesse falar não era difícil para o protagonista. Apenas precisava pedir as cordas vocais de alguém. Depois podia usar magia para ajudar ao dono a falar de novo. Muita magia. Primeiro, Deus Cadáver precisava repor sua energia de alma urgentemente. A capacidade do mago invocador de almas era expulsar as almas dos desafortunados e convertê-las em sua própria magia. Em vez de procurar lugares com energia pesada, podia usar pedras preciosas como substitutos. A boa notícia era que este mundo tinha muitos tipos de pedras preciosas idênticas a seu velho mundo. O Deus Cadáver ficou feliz porque se conseguisse recuperar uma quantidade justa de magia, podia incomodar as ladies ricas aqui. A má notícia era que o Deus Cadáver tinha que mudar seu pensamento depois que Takumi o aconselhou a ir a uma loja de joias para revisar preços. Uma pedra pequena era igual ao salário mensal de um policial. Para quando conseguisse comprar toda esta loja, levaria ao menos 100 anos para uma alma pobre como ele. No caminho de regresso, o Deus Cadáver ficou bastante desapontado porque uma enorme fonte de magia estava justo na frente dele. Não conseguia alcançá-la. Se absorvesse todas as pedras aqui se converteriam em pó. O trio estava conversando quando um homem negro de repente correu e agarrou o drone de Takumi. Era a chefa Iwanomi. Ainda estava investigando se o caso da gangue de Rimba, sendo enterrada viva, estava relacionado com os subordinados de Kagis. Enquanto isso, Misaki advertiu ao Deus Cadáver que o homem na frente deles era muito difícil de lidar. Até Takumi estava calado, na frente da situação perigosa que o grupo enfrentava. Takumi tinha planejado ficar calado e fingir ser mudo para deixar passar o assunto. Mas o Deus Cadáver falou para exigir o trono de volta para seu amigo. Assim que Ares ouviu que o Deus Cadáver estava relacionado com esta gangue de assassinos, correu a aconselhar contra isso, mas ao contrário de suas expectativas, isto apenas fez o Deus Cadáver mais furioso. Tinha experimentado como a língua má da sociedade tinha afetado a seus seres queridos no velho mundo. Por isso, ninguém tinha o direito de escolher amigos para ele. A intenção de morte que emanava do Deus Cadáver foi suficiente para fazer a Ares recuar neste passo. O perigo do Deus Cadáver fez ao Homem Negro ainda mais emocionado. Afinal, ele antes tinha sido um gangster. Tinha eliminado toda a gangue de Takumi em um abrir e fechar de olhos. Takumi conhecia a este tipo melhor que ninguém, então tentou evitar que o Deus se convertesse em revelar seu poder na frente de Ares. Durante a conversa, o Deus se converteu em quase revelou sua identidade de vida anterior. Takumi teve que chamar Ares diretamente para reconciliar, mas seu propósito real era comprar tempo para invocar mais drones para filmar ao policial, golpeando civis. Ares não podia recorrer à meta dos gangsters, então se voltava a expor o passado de Takumi. Ele falou sobre o tempo que Takumi revelou todos os segredos de seus companheiros para salvar sua própria vida. Mas por desgraça de Ares, o Deus que foi avisado sentia que o companheiro ainda era muito melhor que o Homem Negro. A aura avassaladora do Deus Catvertissement, em um momento, fez ao policial ligeiramente assustado, porque pensou que o rapaz estava escondendo suas habilidades. Enquanto os dois estavam trocando olhares apaixonados, Misaki tinha usado a técnica de concealment. Apareceu de repente, atrás de Ares, e entregou um pontapé que o enviou voando para uma parede. Rapidamente, tirou ao Deus Catvertissement no beco sombrio. O pontapé poderoso de Misaki tinha deixado atordoado ao Homem Negro por uns segundos, mas isso foi suficiente para que o Deus Catvertissement usasse alguns ossos para levantar ambos ao teto. Depois da comoção, o grupo teve uma conversa sincera sobre por que Takumi estava sendo exposto. Naquele momento, o Deus Catvertissement não lhe importou que seus próprios segredos fossem revelados. Em seu velho mundo, tinha uma magia da ordem religiosa que conseguia extrair toda a informação dos outros. Por isso o Deus Catvertissement valorizava a camaradagem mais que seus próprios segredos. O Homem Negro tinha recém engatinhado de volta à base para pedir a seus companheiros investigar a pegada em seu estômago. Uma senhora experiente, que mal viu a seu júnior ser golpeado, veio a ouvir um pouco. Inesperadamente, os companheiros imediatamente reconheceram que esta pegada tinha aparecido na cena onde toda a gangue de Jimba
foi enterrada viva. Ela aconselhou a Ares ir a uma sala privada para fazer sua investigação para evitar ser julgado por outros. Ares não lhe importou e mostrou um sorriso aterrador. Desde o ano passado, Lemon tinha começado a aparecer. Se era ordem, fazia qualquer coisa e dois que o enfrentavam certamente morreriam. Até se transformassem em algo diferente, o resultado ainda seria seu pescoço sendo dobrado em um ângulo reto. E o Anomi neste momento estava ocupado bebendo com meninas bonitas no lugar de cacaça. Estava bebendo enquanto revelava informação sobre criminosos etiquetados como calamidades, como o Reaper ou Lemon.b. De alguma forma este alcoólatra conseguia dizer esses segredos enquanto estava rodeado por agentes encobertos de cacaça. Ainda conseguiam continuar brincando de burro.bu. Se o deus Cabertissement e a Misaki, mentalmente instável, não passassem por ali para causar problemas. No início, Iwanomi não lhe importou, até que recebeu uma mensagem de Eris. Iwanomi rapidamente convidou o casal Misaki para brincar com ele, comprando tempo para que seus companheiros chegassem. Tekmi também descobriu que Eris estava liderando um grupo da estação policial, enquanto o deus Cabertissement estava desfrutando da bebida de mais alta qualidade que jamais tinha provado. O grupo de Eris chegou ao bar de cacaça. Tekmi chegou a tempo para avisar a seu time, mas foi demasiado tarde. Justo quando o deus que foi avisado e Misaki estavam sendo levados à estação, as luzes no bar de repente se apagaram. Não foi cacaça vindo para ajudar seus subordinados a escapar. A pessoa que o fez foi Lemon. O deus que foi avisado estava planejando usar seu olho demoníaco para escapar com Misaki, mas de repente sentiu uma presença extremamente aterradora. Enquanto Iwanon acendia velas, todos na sala descobriram uma figura muito perturbadora. O homem vendado Lemon, pendurado do candelabro. Com a luz piscante das velas, Lemon pulou do candelabro e se plantou firmemente sobre a mesa. Kajasa se deu conta de que vinha com outra intenção, então deteve a seus subordinados. Se tivesse querido matar, todos nesse quarto já estariam mortos faz rato. O time de Iwanon se via sério, decidido a capturar a Lemon a qualquer custo. Vários policiais foram golpeados e saíram voando para fora. Gaz e Lemon se movia a uma velocidade incrível, derrotando aos extras um por um. 3. Se lançou a lutar contra o guerreiro múmia para salvar o orgulho da polícia. Jogou uma garrafa de vinho direto no estômago da múmia, mas não lhe fez nada. Nem sequer levou em conta a carta forte do departamento, foi direto por Misaki. Levantou a falsa estudante inocente e escapou justo na frente do protagonista. O deus cadáver duvidou em usar magia. Se a polícia o descobrisse, sua vida depois não seria diferente de um porco no chiqueiro. Enquanto o deus cadáver estava perdido em seus pensamentos, Ares continuava perseguindo e lutando contra Lemon. O Lemon mandou voando contra uma parede pela segunda vez esse dia. Nesse ponto, o deus cadáver decidiu rodear ao Lemon com magia. Uma mão de osso golpeou as costas da múmia e o obrigou a soltar a Misaki. Aproveitando o momento, o deus cadáver lhe disse a Misaki que se fosse rápido do campo de batalha. Mas Kajahasa também se deu conta de que o deus cadáver já estava atuando. Então apagou a última vela para que a polícia perdesse a orientação. Bem, mal tinha visto a Misaki sustentada por um braço de osso, usando sua lanterna. O Lemon não pensava deixar escapar a seu objetivo como um deus, destruindo todos os braços de osso do deus cadáver até em completa escuridão. Mas quando se aproximou outra vez a Misaki, na verdade, apenas intercambiou algo com ela. Para proteger ao deus cadáver, Misaki teve que revelar o segredo que Lemon queria saber. Também o mordeu com uma toxina paralisante, mas suas vendas eram demasiado espessas. Porém, o verdadeiro objetivo de Misaki era cravar sua adaga envenenada na coxa de Lemon. E começou a girar confundido de imediato, mas tudo ao seu redor se sentia como uma discoteca pelo efeito do veneno. Enquanto Misaki ganhava tempo, o deus cadáver já tinha preparado um feitiço tipo Haki, que fez que o chefe praticamente se fizesse dentro de si. Depois de tudo, o bar de casa ficou um desastre. Até Iwanomi sentiu medo ao se defrontar com a calamidade chamada Lemon. Lemon não foi assassinado pelo deus cadáver. Retornou ileso para reportar-se com seu superior. Tinha sido enviado por um tipo bonito chamado Takaru para investigar se Jimbo realmente estava morto. Também adicionou informação sobre o deus cadáver. Depois de quase ficar fora de combate, Takumi ficou muito surpreso de que seus 2 leopardos sobrevivessem ao desastre recente. Lemon aparecia onde houvesse drama. Por sorte, embora fossem escolhidos como objetivos, ainda conseguiam brincar. O deus cadáver tinha gasto bastante energia lutando contra Lemon, mas ainda assim conseguiu coletar algo de magia dos espíritos vingativos que Lemon eliminou. O deus cadáver também agradeceu a Misaki, porque para que ambos seguissem vivos,
ela teve que revelar certo segredo. Recorda as palavras de seu mestre. Ele sabia que este rapaz viveria muito tempo, então queria que ajudasse a seus companheiros. Naquele momento, o protagonista ainda se sentia fraco e inútil, incapaz de proteger a seu time. Agora estava pronto para deixar de lado uma vida tranquila, com tal de evitar que seus companheiros morressem antes de tempo. Finalmente o entendeu depois da luta tão intensa, como sua quantidade de magia seguia sendo muito baixa. O protagonista decidiu focar em ficar rico e conseguir pedras valiosas. Embora soe fora de lugar, o poder do Deus Cadáver conseguia usar-se para muitos truques. Um deles era fazer pactos com almas que ainda conservavam consciência. A pena que tentava escrever para se comunicar com eles era um exemplo. Idearam um plano bastante engenhoso, mas enquanto Takumi ouviu a ideia destes dois desligados, começou a insultá-los a pena, com a qual o Deus Cadáver tinha feito um pacto. Tinha uma ideia ainda melhor, converter ao protagonista em um adivinho. Graças às habilidades combinadas do grupo, o plano se executou sem problemas. Todos acreditavam nas predições do Deus Cadáver, porque a informação era precisa. Graças a Takumi e ao olho demoníaco, o Deus Cadáver ajudou a uma avó a encontrar a caixa forte com dinheiro negro de seu falecido marido, mas ainda assim decidiu compartilhá-lo com todos. O verdadeiro Shino estava um pouco alterado porque não queria aceitar esse dinheiro. Takumi estava prestes a revelar o enorme pano de fundo familiar deste rapaz rico, quando uns homens de terno chutaram a porta. Eram guarda-costas dos sobrinhos mimados de Shino. Graças a Shino em forma de tubarão, o Deus Cadáver os reconheceu de imediato, que colocou uma capucha. Disse que era o Deus Cadáver e soltou algumas bobagens para enganar aos rapazes. Obviamente, esse truque tão simples não enganou ninguém. O propósito da visita dos gêmeos não era prendê-lo, mas porque ouviram que seu tio trabalhava como adivinho ali e queriam que lhes lessem a sorte. Inesperadamente, foram corridos porque não era horário de trabalho. Hatami até ameaçou com chamar a polícia para acusá-los de assédio. E ver que os sobrinhos estavam prestes a chorar de medo, o Deus Cadáver os abraçou com força. Logo disse que ambos teriam um futuro promissor e prometeu ao fantasma que os seguia, que os protegeria. Esse também era o encarrego que aceitou desse espírito de ficar sempre cuidando aos gêmeos. Antes de retornar à casa para cumprir sua missão, o protagonista teve que memorizar toda a informação da árvore familiar do verdadeiro Shino, sendo alguém privilegiado desde nascimento. Shino era o filho menor do presidente do grupo Susoma, com uma fortuna suficiente para comprar dezenas de ilhas. Surpreendentemente, toda essa riqueza de seu pai, astuto, terminaria nas mãos de Shino. Ainda assim, não tinha outro plano mais que levar um servente de osso como guarda-costas ao voltar a casa. De repente, o grupo recordou a menina com cara de estudante, mas alma de assassina. Os gêmeos duvidavam se esse homem realmente era seu tio. Ambos ficaram congelados ao ver o rosto de sua irmã Takaro, que já estava sentado no coche. Justo quando pensavam que iam ser repreendidos, deram a notícia de que o filho favorito de seu pai retornava a casa, assim que não os castigaram. Em quem sabe que perigos lhes esperavam aos gêmeos? No dia seguinte, o Deus Cadáver levou ao verdadeiro Shino e a Misaki à casa real de Shino. Para celebrar seu retorno, toda a família se reuniu na mesa para lhe dar as boas-vindas. Segundo o que tinha dito Takumi, a pessoa sentada na frente dele era seu sobrinho, Takaro, o filho de seu irmão. Takaro era alguém extremamente intimidante. Com apenas 26 anos, já era o diretor de segurança de Shinoyama, um lugar do qual se dizia que recrutava ex-policiais principalmente para limpar escândalos e eliminar a quem se interpusesse em seu caminho. Misaki chegou como amiga de Shino, tendo sido antes uma dama de uma família influente. As normas de etiqueta da gente rica não lhe causavam nenhum problema. Ao seu lado estavam sua outra sobrinha Seiyu e seu marido, Rosin. Enquanto todos conversavam, de repente Rosin apareceu na porta, surpreendendo a todos. O sobrinho político, ao vê-lo, correu de imediato a beijá-lo, querendo conversar de negócios. Rosin se virou e o rejeitou. Seguia retirado. Se queriam conversar de negócios, deviam procurar alguém mais. Sua presença era tão imponente que o sobrinho político palideceu e não se atreveu a dizer muito mais. Depois de se livrar do incômodo, Rosin perguntou por Shino. O Deus Cadáver, ao ouvir seu nome, se levantou de imediato. Se desculpou com um homem em nome de Shino por ter saído de casa sem dizer nada. Rosin realmente era um pai que consentia a seu filho. Não o culpou em absoluto. Apenas lhe deu um tapa na cabeça com amabilidade. De imediato chamou ao Deus Cadáver e a Misaki à outra sala para conversar. O Deus Cadáver lhe contou por cima o que tinha vivido recentemente, pensando que tinha coberto tudo. De repente, Rosin fez uma pergunta que o deixou paralisado.
quem era realmente. Rosin tinha reconhecido claramente que esse não era seu filho. De imediato desenvainhou uma espada e a apontou contra o Deus Cadáver. Embora fosse mais velho, não era alguém fácil de enfrentar. E além disso, era um pai. O Deus Cadáver se deu conta de que tinha subestimado o vínculo entre pai e filho. Este pai era completamente diferente ao que em sua vida anterior o tinha vendido por dinheiro sem hesitar. De repente, teve uma premonição. O Deus Cadáver quis fazer uma trégua com Rosin para ir a resgatar a Shizuki e Kazuki. Essas crianças estavam em perigo. Depois disso, lhe explicaria tudo. Embora não entendesse bem a situação, Rosin o deixou ir. Rosin, o Deus Cadáver, pulou para se ir. A gente começou a gritar que tinha um incêndio. Foi então que Rosin entendeu que não estava brincando. Antes, essa casa já tinha sofrido um incêndio grave. Naquele tempo, Shizuki e Kazuki ainda eram pequenos. Os dois retornaram de brincar e tinham perdido a carteira que sua irmã maior Suzuka lhes tinha dado. Suzuka viu a Kazuki chorando muito, assim que foi ao jardim a procurá-la por sua irmã. Enquanto procurava, ouviu um segredo que não deveria saber, proveniente do sobrinho político de Rosin. Ele estava colaborando com alguém para queimar a seus irmãos gêmeos e fazê-lo passar como um acidente. Tinha preparado esse plano durante 2 anos. Suzuka se surpreendeu tanto que fez barulho e foi descoberta. Tentou escapar, mas não foi rápida o suficiente e esse homem a capturou e a queimou viva. A morte de Suzuka foi considerada um acidente. Desde então se converteu em um espírito que seguia e protegia os 2 meninos. Agora Shizuki e Kazuki estavam em perigo. Tinha um incêndio na casa e um guarda apareceu para levar os 2 pontos. Suzuka sabia claramente que algo não estava bem com esse homem, mas além de ver como seus 2 irmãos corriam em direção à sua morte, não conseguia fazer mais nada. No centro de detenção de Tóquio, Yuanon e Eris chegavam para interrogar a outro criminoso inusual que tinham capturado. Era Saulit, um mago que uma vez foi talentoso. Yuanon veio a perguntar-lhe sobre o orfanato incendiado, onde apareceram alguns esqueletos. Esse incêndio foi identificado como relacionado com o chamado inseto cuspe-fogo, um criminoso conhecido por deixar reportes aterradores nas cenas do crime, com a frase: "Este mundo está cheio de falsidade", que costumava aparecer nos incêndios que provocava. O fogo além se propagava a uma velocidade aterradora. A polícia levantou a hipótese de que se tinha disfarçado como alguém dentro da casa. Tinha passado tempo preparando o incêndio e depois atuou como se fossem insetos devorando uma casa. Os irmãos Quemelo seguiam agora a esse homem. Ele os levou a uma porta que descia ao porão, supostamente para escapar do fogo. De repente, Kazuki se deteve. Recordou que não tinha nenhuma saída desde esse porão. Então por que os levava ali? O homem, ao ver que já não conseguia ocultá-lo, mostrou sua verdadeira cara. Se aproximou aos gêmeos com as mãos cintilando eletricidade. A alma de Suzuka tentou detê-lo gritando em vão. Naquele momento, Misaki apareceu e lhe deu um golpe que fez que sua máscara humana se desprendesse, revelando seu verdadeiro rosto. Rapidamente lhes disse às crianças que fugissem para poder enfrentá-lo ela sozinha. Desde o princípio tinha reconhecido que esse homem a conhecia, então desde que estavam na casa do Deus Cadáver, ele tinha estado alerta com ela. Ao se ver descoberto, criou fogo de imediato. Misaki não duvidou em enfrentá-lo. Sua força fez que ele duvidasse se realmente era humana ou um monstro. Misaki tomou uma barra de ferro e a girou para dispersar o fogo que ele tinha criado. Naquele momento se deu conta de que o homem não estava nervoso pela fuga das crianças. Tinha incendiado toda essa zona. Shizuki e Kazuki se tomaram da mão, aceitando seu destino. Talvez esse era seu karma. Seguramente a irmã Suzuka os tinha odiado naquele então. Ambos juraram que quando chegassem ao outro lado, se desculpariam adequadamente com ela. Justo quando pensavam que iam morrer, deixaram de ver vigas caindo sobre suas cabeças. Em seu lugar, apareceu Shino. Usou magia para evitar que o teto colapsasse sobre eles e o resgatou. Takaru já tinha entendido a situação e enviou a seus homens a encarregar-se de tudo. O sobrinho político de Rosin tentava escapar com um sorriso, mas foi capturado pelos assassinos da família Shino Yama. O inseto cuspe-fogo estava muito confundido ao ver que as crianças seguiam sãs e salvas. Foi capturado pelo Deus Cadáver enquanto estava disfarçado de servente. Como poderia enganar aos olhos demoníacos? Embora mudasse sua aparência, a cor de sua alma seguia sendo a mesma. Além disso, estava perseguido pelos espíritos vingativos de quem tinha matado. O inseto cuspe-fogo tentou escapar, mas Misaki o chutou contra uma parede. Se o Deus Cadáver tivesse poder mágico suficiente, teria torturado a esse homem durante centenas de anos. O inseto cuspe-fogo riu com desprezo. O Deus Cadáver o lembrava de meninos pequenos com delírios de poder. De imediato criou um grande incêndio, que separou a Misaki e ao Deus Cadáver dele. O Deus Cadáver começou a suar frio. Lhe preocupava não ter poder mágico suficiente
para atravessar esse fogo. De repente viu uma figura junto ao inseto, cuspe-fogo. Lemon tinha aparecido do nada e bateu a cabeça do homem contra o solo, matando-o ao instante. Apareceu de forma misteriosa e desapareceu igualmente rápido, deixando apenas um sinal para que mantivessem este assunto em segredo. Ponto. O sobrinho político foi levado de volta ao quartel-general, por Tequero para ser interrogado. Alguém desse nível de estupidez atreve-se a ir contra toda a família. Depois de ouvir o que Iwanome disse sobre o inseto cuspe-fogo, Solita o achou muito divertido. Bom, o inseto cuspe-fogo, mestre do disfarce e do design de armadilhas em casas, não era mais que características de um vilão comum. Um simples imitador. O verdadeiro inseto cuspe-fogo atuava muito além do que uma pessoa normal conseguiria fazer e não usava métodos tão simples. Além disso, Solita se deu conta de que Iwanome estava ocultando a parte final da mensagem que deixou o verdadeiro inseto cuspe-fogo. Naquele momento, enquanto o falso inseto cuspe-fogo era escoltado pela polícia, de repente, apareceu uma linha de fogo, exibindo-se no teto do veículo. Os policiais começaram a olhá-lo fixamente como se estivessem hipnotizados. Para quando o impostor se deu conta, já tinha sido queimado até a morte. Os oficiais voltaram em si, de repente, e pularam do veículo antes de que explodisse completamente. O verdadeiro inseto cuspe-fogo tinha aparecido e eliminado o impostor. Depois de que o incêndio terminou e tudo ficou sob controle, o deus cadáver retornou para conversar com o pai de Shino, tal como tinha prometido. Como o que ia contar era um segredo, pediu que os assistentes que estavam perto se retirassem. Rosen se surpreendeu bastante. Estava seguro de que seus subordinados tinham ocultado até mesmo sua respiração. E ainda assim o deus cadáver detectou sua presença. Ainda assim ordenou que se retirasse. Apenas então o deus cadáver se sentiu confortável para contar a verdade sobre sua identidade e como começou tudo. Depois de ouvir a história, Rosen mal conseguia acreditar. Era algo difícil de aceitar, mas ao ver esses olhos que se moviam por si sós, não teve mais opção que acreditar. Ainda assim, conseguia perdoar a Misaki depois de saber que ela tinha matado seu filho. De imediato apontou sua espada para ela. Naquele momento, Shino apareceu de repente, em sua forma de tubarão de pelúcia, para intervir. Isso fez que seu pai recordasse algo, e em seguida, deduziu que esse era seu filho. Já não sabia se rir ou chorar. Ver a seu filho, cujo corpo tinha sido tomado, agora vivendo dentro de um pelúcia, mas ainda assim vendo-se feliz, parecia que não estava tão mal. Tinha estado pulando na frente dele o tempo todo. Ao ver isso, Rosen já não pôde continuar irritado. Então, propôs dar um corpo ao deus cadáver, um robô avançado no qual a família Shinoyama estava trabalhando. Shino se emocionou muito. Se de todos modos ia mudar de corpo, por que não um de alta qualidade? Se de todos modos ia mudar de corpo, por que não um de alta qualidade? Queria um com brocas e a capacidade de voar. Apenas de pensar nisso já soava incrível. Em resumo, se realmente tinha alguém que queria matar a Shino, então seu pai aprovava completamente que o deus cadáver continuasse usando o corpo de seu filho. Ambos retornaram sem problemas. O deus cadáver chamou para reportar-se com Takumi. Embora tivesse revelado todos os seus segredos, apenas foi a Rosen, então não deveria haver problema. Depois do incêndio, Shino, em sua forma de tubarão, seguia lamentando muito ter perdido suas coisas. Misaki se aproximou para consolá-lo e se desculpou por tê-lo matado. Todos os problemas deixaram de importar quando seu rosto ficou afundado em algo macio e confortável. O deus cadáver se surpreendeu muito que alguém conseguisse perdoar tão fácil a quem o tinha matado. Os dois netos de Rosen saíram correndo para agradecer a Misaki e ao deus cadáver por tê-lo salvo no incêndio. O deus cadáver aproveitou para se apresentar diante deles como o deus cadáver. A alma que o seguia finalmente tinha cumprido seu desejo. Suzuka agora estava em paz e continuava cuidando das crianças. Iwanome estava interrogando o mago quando de repente recebeu a notícia de que o incendiário tinha morrido. Solite exigiu ver as gravações da cena, mas Iwanome queria informação primeiro. Tinha que haver uma troca. De repente as luzes se apagaram. Quando retornaram, Solite, que estava esposado, tinha desaparecido. Seu desaparecimento causou problemas para o líder Iwanome e a AR. Seu primeiro crime foi 3 anos atrás roubar pinturas para criar conteúdo para streamers. O segundo foi fazer desaparecer um prédio do governo. Esta vez houve pessoas envolvidas, mas não havia provas suficientes. Também esteve o caso de sequestrar ao primeiro-ministro com uma tela preta. Lhe cobriram a cabeça com uma bolsa, e quando os guarda-costas a retiraram, já tinha desaparecido. Depois Solite apareceu na televisão, presumindo tudo, deixando ao Japão em ridículo na frente do mundo. O primeiro-ministro foi liberado depois e parecia estar normal. Mais tarde, Solite se entregou na comissaria, exigindo que Iwanome o esposasse e dizendo bobagens sobre usar magia para enganar até mesmo ao próprio alvo. Sua intenção era demonstrar a outros criminosos
que a magia real existia. Provocou todo esse caos no Japão apenas para encontrar alunos talentosos. Enquanto lá fora tudo era um caos, Takumi e o Deus Cadáver estavam nos mais tranquilos, comprando. Tinham acabado de comprar um rádio e ao ligá-lo para testá-lo, justo estavam falando do incêndio da tarde e da mensagem de Solite. O time de Iwanome também viu a notícia, o que enfureceu a polícia, já que toda a informação que tinham ocultado foi revelada por esse sujeito. Solite apareceu na televisão para se apresentar, anunciando ao mundo que tinha retornado e que era mais poderoso que antes. Um retorno bastante chamativo, prometendo que voltariam a vê-lo na próxima semana. Até então que desfrutassem da tranquilidade. Iwanome suspeitava que tinha comprado algo em um lugar chamado Tienda General para conseguir interferir na transmissão. Solita se aproximou ao inseto. Cuspe fogo para convencê-lo de unir-se a ele. Falou durante muito tempo, mas o outro não respondeu. De repente, Solita recebeu uma chamada. Pensou que era o dono da loja, mas na realidade era o inseto Cuspe Fogo, que estava a menos de 10 metros dele. Este lhe perguntou como tinha conseguido detectar sua presença. Até tinha planejado queimá-lo vivo. De verdade pensava que era tão fácil. O grupo do Deus Cadáver concluiu que Solita era alguém perigoso. Em seu mundo nunca tinham visto algo assim. Normalmente, tinha casos mais estranhos, até perturbadores, de apenas ouvi-los. Até existia um destrutor de calamidades capaz de matar. Neste mundo não tinha dragões. Mas, curiosamente, a forma em que os humanos os imaginavam era muito similar aos dragões do mundo do Deus Cadáver. Roxy supôs que talvez as coisas que imaginamos aqui são parecidas a entidades reais em outros mundos. Também parecia haver espíritos de fogo e de vento. Falando de espíritos de fogo, o inseto cuspe-fogo não era muito diferente. Usava o fogo para atacar a Solite, sem parar. Solite aproveitava sua agilidade e sua capacidade para escapar do mar de chamas que o outro criava. Suas extremidades não deixavam de se mover, mas sua boca estava tentando convencê-lo com toda a calma de que se unisse a seu lado. Embora estivesse se queimando, não pensava em render-se. O inseto cuspe-fogo sentia que não compartiam a mesma ideologia. Depois de um rato de combate, 1 contra 1, Solite de repente tomou a vantagem, aparecendo justo na janela do inseto cuspe-fogo. Solite lamentava muito que o poder de seu oponente não fosse essa magia tipo conto de fadas que ele imaginava. Mas ao inseto cuspe-fogo não lhe interessavam os contos. Se existiam coisas assim que ele considerava como pragas do mundo, se encarregaria pessoalmente delas. O grupo do Deus Cadáver seguia praticando com entusiasmo sobre todo tipo de temas entre ambos mundos, quando soou o timbre. Deia, sobrinha de Shino, chegou de visita de repente, surpreendendo aos três. Lhes mostrou um vídeo de Rosen. Ele, Rosen, pedia que Seiyu ficasse com o Deus Cadáver. Tanto a sala real de Shino como a de Soya na casa tinham se queimado completamente. Então, queria que ficasse um tempo em casa de seu filho. Além disso, enviou alguns guarda-costas para cuidá-los. O Deus Cadáver viu isto como uma oportunidade para comprovar se Seiyu tinha alguma intenção contra ele. Então aceitou que ela e seu guarda-costas ficassem. Na manhã seguinte, quando o protagonista acordou, viu a Celo metida dentro do pelúcia de tubarão, jogando no chão. Embora ela dissesse que estava bem com apenas um saco de dormir, o grupo não conseguia permitir que os novos integrantes dormissem de pé ou rolando pelo chão. Estavam por ir a comprar colchões quando escutaram que Seiyu estava sendo interrogado pela polícia. Na verdade, Iwanome e Eris tinham chegado para investigar os aspectos suspeitos do caso. As irmãs Kazuki e Shizuki não esperavam que fossem policiais. Pensavam que eram delinquentes que vinham a cobrar dívidas. Antes de que conseguissem perguntar algo, Takaru apareceu para recebê-los. Os dois policiais tinham viajado até ali para obter informação sobre o inseto cuspe-fogo. Mas em vez de conseguir pistas, Iwanome terminou sendo questionado sobre por que esse tipo de ameaças seguiam livres pela cidade. Além disso, ficou ainda mais em evidência quando Takaru mencionou a notícia de que o fantasma Solite tinha escapado. Antes, esse sujeito tinha sequestrado a líderes japoneses em plena transmissão ao vivo, provocando uma queda na bolsa que afetou a todos, incluindo a família Shinoyama. Takaru exigiu que a polícia deixasse de perder tempo e começasse a fazer algo útil. Depois de sair, Aris comentou que os dois homens que acompanhavam a Takaru provavelmente eram ninjas, especialmente o mais alto. Pensava que era do tipo que resolvia tudo a golpes, como ele. Ainda assim, sua visita deixou resultados inesperados, e o Iwanome conseguiu tomar em segredo uma foto da árvore genealógica da família Shinomiya, que abarcava 3 gerações. O mais importante era que o jovem chinês também aparecia nessa imagem. Segundo os reportes, tanto o Deus Cadáver como Misaki tinham estado no incêndio, o que já não parecia uma coincidência. Iwanome
começou a notar que tudo estava relacionado com essa pessoa. Por sua parte, o grupo do Deus Cadáver preparou salas e colchões para os novos integrantes. O espaço para dormir de Seiyu-do era tão pequeno como um banheiro público, mas ainda assim estava satisfeito. Ambos se instalaram rapidamente e o grupo retornou à sua sala de operações. Essa noite, enquanto Seiyu dormia profundamente, Seiyu-do se levantou para espiar a conversa do Deus Cadáver e seu time. Queria desmascarar ao impostor que se fazia passar pelo jovem mestre da família Shinomiya. Embora Rosin apoiasse a esse chinês, Seiyu-do decidiu desconfiar até o final. Além disso, se o verdadeiro chinês seguia vivo, eliminaria ao impostor. No fundo, o via como alguém fraco e acreditava que ele merecia mais ser o filho de Rosin. Recordou quando perdeu suas 4 extremidades em sua primeira missão com sua antiga família. Seu pai biológico planejava usar seu corpo mutilado como uma ferramenta, criando toxinas dentro dele, algo pior que a morte. Naquele momento, Rosin apareceu como um salvador e decidiu comprá-lo para resgatá-lo desse destino. Em troca, lhe deu a essa família acesso à tecnologia avançada. Foi uma das poucas vezes que alguém o salvou. Também se mencionou o lado obscuro da família Shinomiya. Tinham uma organização de assassinos, por isso contratar assassinos externos para eliminar o verdadeiro Shino parecia desnecessário. Além disso, ao ser o filho favorito de Rosin, não era fácil atuar contra ele. A organização de assassinos mais próxima à família era precisamente a de Seiyu-do, cheia de práticas pouco ortodoxas. Enquanto tanto, o grupo do Deus Cadáver seguia sendo espiado sem saber. Embora a maioria do que falavam fossem coisas do mundo anterior do protagonista, como dragões ou até mesmo uma história de amor entre um dragão mestiço e um general imperial. Seiyu-do pensou que estavam delirando porque não entendia do que falavam. Às vezes escutava ruídos de ossos, já que Misaki estava dançando com esqueletos. Outras vezes escutava uma pena escrevendo sozinha sem entender nada do que passava. De repente se tensionou porque o Deus Cadáver sabia que ele não estava dormindo e estava vigiando fora da sala de Seiyu. Para um assassino, isso era uma advertência indireta. Isto fez ainda mais decidido a descobrir a verdade. Na comissaria, o time de Iwanomi começou a colocar mais atenção no jovem mestre da família Shinomiya. Descobriram que Shino tinha saído de casa recentemente e tinha contato com Takumi. Além disso, falava como alguém obcecado com os jogos. Também recordaram que o Deus Cadáver tinha mencionado que em seu mundo anterior, sua família o tinha vendido. Bom, esse detalhe parecia insignificante, mas Iwanomi notou que não encaixava se Shino vivia feliz com sua família. Por que diria algo assim? Além disso, o Deus Cadáver trabalhava como médium em Shinjuku, o que poderia chamar a atenção de Solite, quem buscava verdadeiros usuários de magia. Na verdade, Solite tentava se reintegrar à sociedade após anos em prisão. Enquanto presumia na frente de seus seguidores, se deparou com a polícia, iniciando uma perseguição. Enquanto tanto, o grupo do Deus Cadáver se preparava para ganhar algo de dinheiro quando Iwanomi e Eris tocaram sua porta. A visita repentina fez que Takumi se escondesse tremendo sob a mesa. Os policiais queriam comprovar se as habilidades de adivinhação do Deus Cadáver eram reais. O Deus Cadáver os convidou à outra sala para evitar problemas. Iwanomi lembrou que deveria pagar impostos se quisesse exercer como adivinho. Desde o início, o Deus Cadáver deixou claro que não revelaria a localização de Solite. Durante a sessão, até Seiyu se surpreendeu ao ver como o Deus Cadáver fazia brilhar a bola de cristal. Seiyu também reconheceu que seus truques eram impressionantes, embora seguisse esperando uma oportunidade para que o arrestassem. A informação que dava era tão precisa que Iwanomi começou a suspeitar como Takumi lhe passava dados. Até mencionaram que Iwanomi buscava uma consulta para deixar de estar sozinho. Depois veio algo mais sério. De repente, uma pena se levantou sozinha e começou a escrever, deixando a todos impactados. Seiyu recordou ter escutado esse som antes e pensou que era um truque preparado. Mas quando Iwanomi viu o que a pena escreveu, perdeu a calma e segurou ao Deus Cadáver do pescoço. O desenho lhe relembrou algo do passado com seu antigo companheiro, um símbolo que tinha visto antes. Iwanomi não entendia como o jovem mestre conhecia esse segredo. Ainda assim, se acalmou e pagou uma boa quantidade como compensação por amassar-lhe a roupa. Antes de sair, já conheciam a identidade do Deus Cadáver. Esse nome fez que Iwanomi o associasse com uma calamidade. Mais tarde, enquanto comia com seu companheiro, o ambiente era tenso. Iwanomi decidiu falar primeiro para explicar o ocorrido, algo tão forte que até alguém tão calmo como ele não pôde manter-se firme. Seiyu, querendo saber mais, aproveitou para sair com desculpa de comprar comida e assim seguir aos policiais. Em outro lugar, um grupo de criminosos tentava recuperar um pergaminho com informação importante,
mas foram emboscados pelo inseto cuspe-fogo desde trás. Ao final, quem ficou com o papel feito pedaços foi o fantasma Solite. Além disso, descobriu um símbolo secreto dentro do pergaminho. Esse símbolo lhe chamou muito a atenção, então começou a idear um plano bastante louco. Sob volta com o grupo do Deus Cadáver. Depois de se livrar do interrogatório da polícia, o Deus Cadáver decidiu dizer a verdade. Não tinha visto nenhuma alma seguindo Guanome. Não que era esse símbolo que fez que alguém como ele entrasse em pânico de onde tinha saído, e o Anome foi a procurar a Caxiza, mas desta vez queria informação sobre essa pessoa. Sabia que Shino tinha conexões com sua organização. O que queria entender era por que essa pessoa estava transmitindo informação que só eles dois conheciam através de Shino. Mas Caxiza não entendia de Shino. Quem falava? Enquanto discutiam, o intrometido de Ko2 seguia escondido nos dutos de ventilação, escutando tudo. O Deus Cadáver também admitiu que, como o lugar estava escuro, não conseguiu ver bem o conteúdo do papel. A pessoa que Iwanome buscava era, na verdade, a pena que tinha feito um pacto com o Deus Hatsuyogi. Também era o superior querido de Kashi. Ao final tudo encaixou. A pessoa que Iwanome tinha estado buscando o tempo todo era essa pena. Misaki também se interessou a saber que Hatsuyogi conhecia desde antes ao policial louro. O que incomodou bastante a Iwanome foi que Hatsuyogi tinha dito que sua organização tinha a responsabilidade de proteger passado, presente e futuro das crianças. Por isso, envolvê-los em algo perigoso não tinha sentido. Por isso queria confirmar se Caxiza estava usando as crianças para seu próprio benefício. Caxiza respondeu que tudo relacionado com o Deus Cadáver era vontade do céu, e que ela apenas emprestava a casa, embora isso pudesse trazer forças perigosas em direção a eles. Antes de sair, Iwanome prometeu limpar toda a polícia para que seu superior pudesse retornar algum dia. Os subordinados de Caxiza também estavam preocupados com a relação entre o Deus Cadáver e Hatsuyogi, mas ela os tranquilizou. Por sua parte, Siodo, depois de escutar tudo, já tinha vários objetivos que eliminar para proteger a Rosin. Akumi e Misaki ficaram impactados ao saber que a pena do Deus Cadáver tinha sido um fiscal, alguém capaz tanto de vigiar criminosos como de eliminar policiais corruptos. No mundo anterior do Deus Cadáver também existia algo parecido, embora mais brutal. O grupo queria obter informação, mas Hatsuyogi os chantageou antes de ajudá-los. Deviam ganhar 1 milhão de ienes, e ele mesmo se encarregaria disso. Esta parte do contrato, em troca de sua obediência, o Deus Cadáver deveria cumprir seu último desejo. Em uma prisão, Solite se disfarçou de guarda para acessar o armazém de informação da Tienda General, um lugar onde se conseguia intercambiar qualquer dado se oferecia algo de valor equivalente. Hollit queria saber mais sobre o símbolo que encontrou nos criminosos queimados. Segundo os registros, o dono original da tienda tinha vivido faz 100 anos, mas terminou preso por negócios turbulentos. A atual General Store era seu descendente. Este personagem tinha influência em vários países graças a seu comércio de informação. Mas Solite não tinha nada valioso para intercambiar. Mal conseguia oferecer coisas simples como talhar maçãs ou trucos para não se machucar as mãos contando dinheiro. O comerciante lhe disse que o símbolo estava relacionado com cartas e cavaleiros antigos da Europa Central e do Leste. Mas o tempo de prova tinha terminado. Se queria mais informação, deveria pagar uma adesão VIP. Além disso, como Solite era considerado uma calamidade, o preço para ele seria muito mais alto que para uma pessoa normal. O símbolo que Hatsuyogi desenhou para Iwanome era idêntico ao emblema de um reino caído do mundo do Deus Cadáver. E agora estava aparecendo por todo o céu do Japão. Isto provocou alarma em um grupo misterioso que exigiu eliminar a Solite por ter exposto tudo. Antes, um de seus membros tinha sido atacado pelo inseto cuspe-fogo enquanto tentava destruir evidência, mas morreu queimado. Foi ali quando Solite encontrou o pergaminho com o símbolo, porém matá-lo poderia revelar sua localização, como ocorreu anos atrás. Iwanome recordou que o dia em que Hatsuyogi desapareceu, apareceram símbolos em globos no céu, algo que também tinha sido obra de Solite. Tudo indicava que ele poderia estar relacionado com sua morte. Talvez até tinha espiado quando Iwanome visitou Deus Cadáver. A situação piorava. Desde a central de polícia, começaram a pressionar a Iwanome, enquanto tanto Solite desfrutava de sua fama sobre um globo. Informação que queria custava 3 trilhões de ienes, porque o comerciante acreditava que podia gerar o dobro. Dizia que essa informação definiria seu destino, mas Solite decidiu não comprá-la e descobrir a verdade
por sua conta. Os bonecos de Solite em globos eram derrubados por assassinos, mas ele não se intimidava e transmitia na televisão. Isto confirmava que alguém dentro da polícia filtrava informação. Convencido de que o símbolo era a chave, ofereceu uma recompensa a quem soubesse mais. O Deus Cadáver notou que a situação estava se complicando, mas primeiro tinha que resolver o problema com sua sobrinha. Seu grupo tinha sido descuidado ao contar tudo sobre reencarnação. Lhe explicaram que ele era alguém reencarnado que ocupava o corpo de Shino, enquanto o verdadeiro seguia a salvo. Embora soasse absurdo, ela acreditou porque já o suspeitava. Para despejar sua mente, foi se banhar levando sem saber ao verdadeiro Shino em forma de tubarão. Enquanto tanto, Takumi perguntou se existia uma técnica para apagar memórias. O Deus Cadáver explicou que era possível, mas perigoso. Poderia danificar a mente se usasse mal, embora contra inimigos funcionaria. Takumi até pensava que Misaki dava mais medo que os inimigos. Naquele momento, Misaki estava se banhando com Seiyu, quem lhe perguntou diretamente quem tinha atado a Shino. Seiyu confessou que foi ela, mas Seiyu não reagiu como esperava. Em vez de se irritar, a perdoou. Pensava que Misaki se sentia culpada e buscava alguém que a julgasse. Além disso, tinha salvado a seus irmãos. Para Seiyu, isso era suficiente. Misaki não soube como reagir e apenas ficou conversando com ela. Akumi, ao se inteirar, se irritou bastante pensando que Seiyu não estava bem. Seiyu tampouco entendia por que suspeitavam dela. Segundo sua lógica, se quisesse matar a Shino, simplesmente o lançaria aos tubarões. Enquanto tanto, Shino em forma de tubarão se encobria nos braços dela. Takumi notou algo estranho e o revisou, se dando conta de tudo. Seiyu apenas então entendeu que esse tubarão era seu tio. Era demasiado tarde. Embora lhe desse pena, também lhe parecia curioso. Até começou a pensar que ele gostaria de ser um tubarão ou intercambiar corpos com ele. Suas ideias mudavam tão rápido que ninguém conseguia acompanhá-lo. Por sua parte, o Deus Cadáver queria encontrar o grupo que estava usando esse símbolo com fins suspeitos. Era algo importante de seu mundo e não conseguia ignorar. Takumi sugeriu investigar a organização por trás, embora também existisse a possibilidade de que tudo fosse uma armadilha de Solite, já que ele mesmo estava buscando informação sobre esse símbolo. Segundo a análise mágica, o Deus Cadáver não estava seguro de se havia outras pessoas reencarnadas. As casas tipo bloco que invocou naquele momento também foram bastante surpreendentes. Na realidade, apenas usou objetos próximos como recipientes. O que invocou foram almas. Antes tinham muitas, mas ao chegar a este mundo todas se dispersaram. Ainda assim, alguém podia continuar fazendo contratos com elas. Para Shino, invocar era um incômodo. Embora Seiyu tentasse consolá-lo, ele não sabia se sorrir enquanto realizava esse ritual seria algo que conseguisse se perdoar. O importante agora era como lidar com esse símbolo. Para isso, melhor deixar que Takumi, o analista, se encarregasse. Takumi começou investigando desde o lado da polícia. Satsuyoji também ajudou um pouco, dando-lhes informação e avisando-lhes que tivessem cuidado. A organização policial era mais perigosa do que parecia. Tsuganomese estava reunindo com o alto mando da polícia. O diretor Jidotazo, o caso era tão delicado que até o inspetor Abaki teve que retornar. Embora o diretor tivesse uma aparência intimidante, Iwanami não se deixou intimidar. O diretor queria que cooperasse com ele, como se fosse uma engrenagem mais. Iwanami não tinha problema com isso, a menos que houvesse uma pedra entre eles. Para o diretor, essa pedra era Hatsuyogi. O diretor disse que entendia que Iwanami via os criminosos como simples empecilhos. Mas, na realidade, as ratas do sistema tinham levado a Hatsuyogi à sua morte. Após escutar isso, o diretor assentiu que tinha sido uma prova. Na realidade, o tinha chamado porque queria integrá-lo como peça-chave no caso de Solite. Enquanto tanto, Takumi hackeou os dados da polícia para ver o que investigava Iwanami. Foram detectados pelos subordinados de Solite. Cada vez chegava mais gente ao negócio de adivinhação do Deus Cadáver. Takumi passou toda a noite investigando o símbolo, mas seguia sendo algo muito ambíguo. O único relevante era que justo quando Hatsuyogi estava perto de descobrir a verdade, desapareceu sem deixar rastro. Hatsuyogi também recordou que alguém tinha contratado um assassino para matá-lo dentro do mesmo prédio onde trabalhavam. Não havia uma possibilidade. O culpado era alguém dentro da polícia. Não conseguia dizer mais. Porque falar de coisas incertas poderia colocar em perigo ao grupo e a família de Shino. Enquanto tanto, Tsuyudo seguia, espiando desde baixo, enquanto cortava cenouras. Sabia que havia problemas dentro da polícia, mas o que mais lhe parecia estranho era a forma em que falava o grupo. Às vezes ficavam em silêncio um segundo sem razão, e depois continuavam como se nada. Iwanami estava apresentando um resumo do caso a outros chefes de polícia. Deviam investigar o símbolo que Solite estava difundindo por todos os lados. Embora a maioria prestasse atenção,
Alguns aproveitavam para criticar a Iwanomi e a Eris. No negócio, o deus cadáver atendia a um cliente de meia-idade, que na realidade era Solite disfarçado. Toda a informação que lhe deu foi correta. Mas Solite suspeitou que Takumi lhe tinha passado. Isso o decepcionou um pouco. Ao vê-lo desanimado, o deus cadáver lhe ofereceu responder uma pergunta a mais. Solite perguntou sobre o símbolo, dizendo que o fazia por dinheiro, embora duvidasse que conseguisse decifrá-lo. Mas não esperava o que veio depois. O deus cadáver apontou erros no símbolo e pediu a Hatsuyogi que atuasse como sempre. Naquele momento, Solite ficou congelado. Por um instante acreditou ter encontrado a verdade, mas teve que se acalmar. Se esse adivinho pertencia a alguma organização perigosa, sua vida corria risco. Hatsuyogi lhe avisou ao deus cadáver que não falasse demais. Ainda assim, o deus cadáver não conseguia ignorar que esse símbolo tão importante para ele estivesse sendo falsificado. Antes de sair, lhe deu a Solite uma última pista. A menina em cadeira de rodas atrás dele estava preocupada por sua vida. Esse foi outro golpe para Solite. Começou a ver ao deus cadáver como alguém sério. Não um simples embusteiro. Além disso, descobriu que o inseto cuspe-fogo também tinha passado por ali. Por outro lado, Iwanomi estava tendo problemas para rastrear a Solite. O símbolo que ele difundia não coincidia exatamente com o original, mas não conseguiam fazê-lo público. Existia a possibilidade de que houvesse infiltrados na polícia. No meio de tudo, 2 policiais problemáticos chegaram a provocar a Iwanomi. Ele respondeu, acusando-os de corrupção. Um agarrou do pescoço e o ameaçou. Mas Eris interveio e o deteve. Se não fosse porque Iwanomi o acalmou, alguém teria saído com o braço quebrado. Seus companheiros de Iwanomi também intervieram, reduzindo aos policiais corruptos. Até lhe roubaram protagonismo a Iwanomi naquele momento. Bak chegou para acalmar a situação. Lhe aconselhou não se enfrentar diretamente com esses superiores, já que assuntos internos já estavam investigando infiltrados. Ainda assim apoiava a Iwanomi, pero lhe pediu que fosse mais prudente. Iwanomi voltou com seu time e concluiu que neste caso também estavam envolvidas outras calamidades. Enquanto tanto, em casa, Seodi não encontrava informação útil, até que detectou um intruso. Era Solite que tinha chegado para confirmar coisas. De repente, vários facas voaram em sua direção, mas os bloqueou com cartas. Pensou que era o deus cadáver, mas na realidade era Seodestade. O deus cadáver dormia sem saber de nada. Então, Sino notou palavras se formando com fogo na parede. Era a mensagem do inseto, que cospe fogo. Enquanto isso, o deus cadáver sonhava com a queda de seu antigo império. Quis ajudar os soldados, mas sua mestra o deteve. Disse que deviam ir embora e abandonar quem os explorava. Também pediu que cuidasse de seus companheiros, mas ele não conseguiu cumprir essa promessa. Depois todos foram executados. Consumido pelo ódio, o deus cadáver terminou matando muitos soldados sem querer. Acordou do sonho quando Sino lhe deu uns tapas. Ao abrir os olhos, viu a mensagem na parede e recebeu uma chamada do inseto que cospe fogo. Este perguntou se era uma criação de Saberman. Ao ouvir isso, o tom do deus cadáver mudou completamente. Nas outras cidades, Solite continuava provocando enquanto Seodiu o atacava sem sucesso. Akaru também havia notado a tensão ao redor da casa e planejava tirar vantagem. O inseto que cospe fogo falava de forma confusa, dizendo que era cruel que uma criança como Sino estivesse envolvida. O deus cadáver perguntou por Saberman. Era alguém de seu mundo, mas o outro fingia não saber nada. Ao não conseguir se comunicar, o deus cadáver decidiu investigar usando seu poder. Não conseguiu encontrar o inseto que cospe fogo, mas viu Solita, Seodeu, lutando intensamente no telhado. Solita estava completamente emocionada. Queria saber por que havia vindo buscar Shino. Disse a Frandorfok que falasse rápido antes que tomasse uma decisão. Era óbvio que esse tipo não era de ele, mas Seodeu não conseguia acompanhá-lo. Seodo jogou uma carta psicológica mencionando o nome de Hatsuyogi, embora Sonite não soubesse quem era. Respondeu fingindo conhecê-lo. Disse que Hatsuyogi lhe havia feito um favor e que só vinha agradecê-lo, sem saber que estava cavando sua própria sepultura, um criminoso com vínculos com o fiscal da polícia. Seodo percebeu na hora que estava mentindo. Não importava se tinha ou não algum conflito com seu mestre. Primeiro o atacaria, e depois o forçaria a confessar. Solite também estava pronto para contra-atacar, mas no momento mais crítico, um cavalo negro apareceu bloqueando o caminho. Lemon caiu do céu, deixando todos de boca aberta. Era um ser de identidade pouco clara, que a família Helly de Seodeu
tinha estritamente proibido tocar. Seu Deus se colocou em guarda e recuou. Acaso esse tipo estava do lado de Solite? Bem quando planejava escapar, chegou alguém mais. Solite presumiu que tudo era parte de seu plano. Ao ver Lemon caminhando em direção a COD, tentou convencê-lo de não tocá-lo, mas falou demais e terminou sendo ele o alvo. Lemon era um subordinado de Dakaro. Ninguém na família sabia de sua existência, nem dos assassinos sob seu comando. Dakaro jamais machucaria Seodeo, que era da família Shinomiya, mas essa atitude de ignorá-lo fez Seode se sentir insultado. Continuou atacando Lemon, mas este o ignorou e foi direto contra Solite, acuando-o. Seodeo decidiu enfrentar os dois. Embaixo, uma garota com impermeável relacionada com um inseto que cospe fogo foi detida pela polícia. Era perigoso que uma garota andasse pela rua nessas horas. A chamada que se cortou de repente deixou Deus cadáver confuso. No entanto, os fragmentos de informação relacionados com seu mundo anterior o preocuparam muito. Não conseguia ignorar nenhuma pista. Em seu antigo mundo, ele era como uma mancha, e as pessoas mais importantes para ele eram intocáveis. O que precisava agora era tomar controle da situação. O Deus Cadáver usou sua magia para entrar na batalha. No mundo anterior do Deus Cadáver, a mestra Jonka conversava com sua amiga Elise. Olhando para o lugar que 100 anos atrás havia sido o Império, sentia saudade desse estudante, tão teimoso. Talvez depois de tanto tempo continuasse sendo uma criança. Elise acreditava que o Deus Cadáver sempre foi muito obediente, só mudava no campo de batalha. Mas Jonka não concordava. Esse garoto nunca foi obediente. O superava em algo a capacidade de empatizar, de confiar e se entregar completamente a seus companheiros. Tinha a habilidade de se sincronizar com os mortos, por isso não se importava quando tratavam injustamente. Só perdia o controle quando alguém manchava o que mais queria, como agora mesmo usando sua magia para observar e analisar tudo ao seu redor mais poderoso que nunca. A garota do impermeável explicava à polícia que procurava um cachorro perdido com seu papai que havia corrido até esse edifício e que usava impermeável para não sujar a roupa. De repente um homem que dizia ser seu pai apareceu e a levou. O Deus Cadáver observou tudo e notou que a garota mentia. Não detectava nenhum cachorro no edifício. Bom, além disso, a cor da alma dessa garota e a da pessoa no telhado lhe pareciam muito familiares. Ambos haviam chegado a pedir uma leitura e perguntaram sobre o mesmo tema. O Deus Cadáver decidiu expandir sua rede de poder, cobrindo todo o bairro. Era a infiltração do outro mundo. O feiticeiro só precisava misturar o ar daquele mundo com o do entorno, fosse em espaço aberto ou fechado, para criar aquela atmosfera. Para quem não tinha olhos demoníacos, a sensação era muito sutil, mas com tempo suficiente no ritual, provocava alucinações e desorientação. O Deus Cadáver havia praticado tanto que agora conseguia cobrir uma cidade inteira. Todos conseguiam sentir o mal-estar no ar. Subiu ao telhado embora não quisesse enfrentar Lemon diretamente e decidiu desdobrar uma mão invisível para apoiar Siodo. Aproveitando a distração geral pela mudança no ambiente, Solite lançou um ataque contra Lemon, mas as cartas foram destruídas no ar. Lemon foi bloqueado pela mão invisível do Deus Cadáver, rasgando sua roupa. Solite viu que a situação estava ruim. Só restava escapar e até sua fuga foi espetacular. O Deus Cadáver criou uma mão gigante para atacar tanto Lemon como Solite, mas ambos eram ágeis o suficiente para esquivá-la. Lemon saltou para pegar Solite, mas só conseguiu puxar a beira de seu casaco. Solite usou um balão aerostático para se levar ao céu, deixando todos impressionados. A mão gigante que invocou o Deus Cadáver foi gravada pelos homens de Takaru para mostrar. Isso gerou confusão entre as pessoas, que viram como um evento misterioso. Alguns até queriam se apoderar desse poder. Takumi tomava água enquanto via garotas em live, quando notou que uma delas se aproximava de sua base. Para sua surpresa, essa garota de cosplay gravou acidentalmente as mãos do Deus Cadáver do telhado. Takumi se engasgou com a água ao ver. Como era de se esperar, na manhã seguinte, o quartel do grupo parecia um mercadão. Policiais e cidadãos por todos os lados. E o Anome estava em apuros porque o edifício era da chefa Kashiza, a última pessoa com quem queria se meter. Naquele momento crítico, 2 assassinos que buscavam Solite chegaram mancando a pedir trabalho. Embora tivessem acabado de falhar uma missão importante e estivessem sem emprego, continuavam sendo bem capazes. Jin, sem querer, criticou a idade de Kashiza e na hora onde seus subordinados a agarrou pela cabeça. Ver como tentava se livrar daquelas mãos tirou um sorriso de todos. Então Kashiza aceitou contratá-los, porque as coisas iam ficar muito agitadas em breve. Em uma única noite, o Deus Cadáver havia desmantelado a vida tranquila que tanto ansiava. Agora o interrogavam Takumi e a fanática de tubarões por suas ações impulsivas na noite anterior. Alguns cidadãos já começavam a acreditar que esses fenômenos não eram montagens. O Deus Cadáver suspeitava que tanto Lemon como Solite
já sabiam de seu poder, mas com Siodo não tinha certeza. E resulta que Siodo tentava chamar Rosin para perguntar sobre isso. Outro dado importante era que Solite havia vindo pedir uma leitura. A cor de sua alma e o espírito protetor da garota, em cadeira de rodas, não deixavam lugar a dúvidas quanto à garota do impermeável com cabelo laranja e seu pai. Ainda não haviam cometido nenhum deslize visível. Ao ouvir isso, Takumi associou o pai com o típico seu guardião de lenda, embora explicar isso ao deus cadáver fosse levar tempo. Então continuaram com a conversa. Takumi não conseguia entender por que as calamidades, incluindo o inseto que cospe fogo, estavam se reunindo ali. Além disso, diziam coisas que faziam perder o controle ao deus cadáver. O homem Saberman que mencionou o inseto que cospe fogo era do mago real mais poderoso do império do deus cadáver. Ao lembrar seus primeiros dias, o deus cadáver havia sido criticado por sua mestra por não ter talento mágico. A única coisa que tinha eram seus olhos demoníacos e uma mestra tão hábil quanto ela. Era muito competitivo naquela época e queria chegar ao topo entre os magos reais. Mas quando viu aparecer Sabrajaman, seu sorriso se apagou e por dentro estava chorando. No mundo do deus cadáver, Sabrajaman era como um governante poderoso e influente. Era completamente normal que um mago desse nível vivesse 200 ou 300 anos mais, e o deus cadáver não queria que ninguém manchasse esse passado tão valioso para ele. Um gangster prometeu a seu chefe que neste caso não haveria erros como os do caso do inspetor Hatsuyogi. Todo seu grupo operava sob a proteção de Sabrajaman, a mesma pessoa de quem o deus cadáver tinha acabado de falar a seus companheiros. No subsolo, um grupo terrorista se preparava para sair à superfície e ficar famoso. Seu lema era se tornar balas para atravessar corações. Mas antes de chegar à televisão, um assassino chamado Mamora os decapitou, sem esforço. Sentou-se sobre os cadáveres conversando com seu companheiro, que do outro lado tinha acabado de enviar outro grupo para o outro mundo. Ambos saíram sem um arranhão. A próxima missão de Mamora é em Shinjuku, junto com seu ídolo, Solite. Finalmente, Siodo conseguiu se comunicar com Rosin e contou sem parar sobre as habilidades de Shino. Rosin respondeu com calma. O jovem mestre não tocou nem um fio de cabelo seu. Por que está se complicando tanto? Desde o princípio, Rosin sabia de tudo, mas se tivesse dito ao guarda-costas, este teria causado um drama desnecessário. Siodo ficou paralisado ao entender por que Rosin tinha pedido que protegesse e confiasse em Shino. Rosin confiava na pessoa que tinha salvado seu filho. Não aconselhou Siodo fosse direto perguntar ao falso chinês. E se o deus cadáver não aceitasse dizer a verdade, ele mesmo se curvaria 180 graus para se desculpar com o protagonista. Amor reconheceu de longe Siodo, aquele garoto cujos membros tinha uma vez solicitado. Admirava muito a teimosia da família L. Chris, que estava vigiando embaixo na base do grupo do deus cadáver, também reconheceu um rosto familiar. O deus cadáver estava deprimido por ter machucado acidentalmente seus companheiros quando Misaki abriu a porta com um chute e já o ajudou a fazer uma cara engraçada. Mas também havia trazido uma repórter famosa. Seu apelido era Cacho, um homem que deixou Takumi sem palavras ao ouvi-lo. Era uma das jornalistas mais importantes, conhecida por expor grandes exclusivas desde política até idols. Era exatamente o tipo de pessoa com quem o grupo do deus cadáver não deveria se meter, e ainda assim, Misaki a levou direto a seu esconderijo. Desde o início, o deus cadáver praticamente se mostrou como alguém suspeito. Por sorte, Takumi conseguiu arrumar a situação, mas Cacho não era alguém fácil de enganar. De fato, contra-atacou ameaçando Takumi de expor seus drones espião que tiravam fotos em segredo. Takumi percebeu que ela vinha investigar a relação entre o informante e o falso adivinho. Era um enfrentamento entre duas mentes astutas. Cacho sabia que Takumi tinha sido um gênio desde jovem, que aos 14 anos já tinha criado uma empresa de software. Mas depois foi traído e sua companhia lhe foi roubada, até afetando sua família. Para conseguir essa oportunidade, Cacho tinha tido que convencer o editor-chefe. Mostrou provas de que vários calamidades tinha visitado recentemente o deus cadáver. O protagonista aceitou a entrevista, mas apenas sobre tópicos de adivinhação. Para manter objetividade, Cacho faria um vizinho receber uma leitura enquanto ela observava. Takumi a advertiu para não investigar outros clientes. Mesmo assim, Cacho suspeitava que Solite tinha uma conexão próxima com o deus cadáver. Também notava sinais relacionados com um inseto que cospe fogo. De repente ficou nervosa pela quantidade de informação. Tentou sacar dados sobre os escritos do inseto que cospe fogo, mas Celo tampou a boca de Misaki bem a tempo. Takumi improvisou, dizendo que essas marcas já estavam ali desde antes, embora fosse difícil acreditar
porque pareciam recentes. Enquanto isso, Lemon conseguiu escapar e se reportar com Takaru. Ele ordenou permanecer oculto, já que muitas organizações começavam a prestar atenção neles. Também designou a missão de rastrear Solita, em conjunto com a família L. O garoto viciado em jogos seria encarregado de investigar informação. Tinham que ter muito cuidado com a polícia, porque eram os mais perigosos. O diretor de polícia também começou a notar os movimentos de Takaru. Cachorro estava emocionada porque sabia que em breve haveria grandes notícias. E de fato, Mamoru já tinha iniciado tudo matando Nishida, um bartender que trabalhava para Kashiza. Kashiza, sem saber, continuava tranquila, bebendo com seus empregados. Nishida tinha faltado ao trabalho sem avisar, causando problemas. Ela tentou acalmar todos prometendo bônus, mas depois enviou gente revisar sua casa, já que tinha um mau presságio. Todo indicava que um policial em Shinjuku era um infiltrado. Era um intermediário de Shibuya que tinha colaborado com Amora para matar Nishida. Depois disso, Amora limpou toda a cena sem deixar rastro. E o Anomi, por sua parte, levava tempo tentando encontrar pistas de Solite, revisando gravações. De repente, notou um homem muito alto, de quase 2 metros. Não entendia por que tinha ido ao edifício onde morava Shino. Outra análise revelou que esse homem era Mamora e que caminhava junto com alguém conhecido por Harris. Esse sujeito estava relacionado com o caso anterior à gangue Tamdo Children, que Harris tinha desmantelado. Takumi também tinha tido relação com esse grupo. O líder que tinha escapado naquela época era Iguzo, e agora caminhava junto com Mamora. Ambos carregavam um cadáver quando uns ladrões tentaram assaltá-los. Bateram em Iguzo, mas ele não mostrou medo. Em lugar disso, começou a falar sobre relações, amor e família. Os ladrões se cansaram e decidiram matá-lo, sem saber em que estavam se metendo. Iguzo sacou uma arma e os matou em segundos. Era alguém muito perigoso, com conexões que até tinham provocado a queda de sua antiga organização. Amor comentou que era absurdo que alguém assim continuasse livre, mas isso em breve mudaria. Depois de morrer, a alma de Nishida continuava indo trabalhar como de costume. Ali viu seu amigo Yudai, mas este não conseguia vê-lo nem ouvi-lo. Foi então quando Nishida entendeu que estava morto. Yudai foi com sua irmã Kacho ao local do Deus Cadáver para uma leitura. Pensava que era um trabalho simples, mas terminou sendo uma sessão de adivinhação. Akumi, vendo as câmeras, se preocupou ao notar quem era. Yudai observou o ambiente e se tranquilizou, embora doesse, que ninguém o recordasse. Queria se queixar do trabalho, mas melhor mudou de assunto. Desde a manhã, tinha os ombros muito doloridos. Sem razão. Também perguntou por Nishida, seu companheiro desaparecido. O Deus Cadáver entendeu o que acontecia. Nishida era alguém muito importante para Yudai, quase como família. De acordo com a investigação do grupo de Kashiza, Nishida tinha desaparecido em um edifício. Na verdade, o Deus Cadáver conseguia ver sua alma seguindo Yudai. Nishida queria que lhe dissessem a verdade, que tinha sido assassinado. O Deus Cadáver explicou a Yudai, de forma indireta, que seu amigo estava em problemas. Naquele momento, a polícia chegou ao local de Kashiza para confirmar se Nishida trabalhava ali. Kashiza percebeu que tudo era muito similar ao caso de Hatsuyogi de anos atrás. Enquanto isso, Siodo continuava pensando como falar com o Deus Cadáver. Bem quando voltava de fazer compras, se encontrou com o time de Iwanomi diante da casa. Iwanomi tinha a intenção de subir para interrogar Shino sobre o caso de Solite, mas antes que conseguisse, a polícia central chegou primeiro. Na noite anterior, tinha ocorrido um roubo grave na rua, e o suspeito supostamente se escondia naquele edifício. Seus superiores ordenaram uma investigação imediata. Era alguém que trabalhava em um bar próximo. Mamoru e Juzo observavam tudo de longe. A polícia invadiu bem quando o grupo do Deus Cadáver estava em plena sessão de adivinhação. Queriam revisar o edifício e pediram cooperação. Hatsuyogi lembrou ao Deus Cadáver que tinha um mau presságio sobre o subsolo. Igual que 5 anos atrás, quando Muro Aio, o Deus Cadáver usou magia e descobriu o corpo de Nishida no subsolo. Se a polícia o encontrasse, sua vida tranquila terminaria. Ao ouvir que o Deus Cadáver chamava coisa ao cadáver, Hatsuyogi entendeu que, salvo com conhecidos e crianças, era uma pessoa muito fria. Ele mesmo explicou que havia colocado limites para não perder o controle de seu poder. Se não fizesse, perderia tudo. Mesmo assim, ao ver a alma gritando, sentia que conseguia ir mais longe. A polícia desceu ao subsolo, mas não encontrou nada. Pensaram que o suspeito já tinha escapado. O Deus Cadáver tinha movido o corpo, usando suas construções mágicas. No edifício havia uma passagem secreta. Já tinha encontrado antes, mas nunca usou. Agora percebeu que alguém estava tentando usar esse lugar como armadilha. Não sabia se o objetivo era seu grupo, ou o dono do edifício. Iwanomi e eles queriam se retirar, mas duvidavam por Kacho. O caso do roubo lhes parecia suspeito, como se fosse outro truque de Solite, além de que coincidia com o caso de 5 anos atrás. Iwanomi também tinha recebido uma dica anônima para ir ali,
mas não encontrou nada além de rastros antigos. Sildo foi insultado por Tapo. Embora já não pertencesse à família, disseram que cumprisse sua missão como escudo e depois morresse. Era tratado como algo descartável. Misaki viu que a situação se tensionava e apareceu para ajudá-lo. Advertiu Tapo que tivesse cuidado porque havia muita gente ao redor. Shinjuku estava cheio de todo tipo de pessoas. Mamora pensava que isso seria chato, mas na verdade estava desfrutando. Ponto. Enquanto isso, Cacho estava sendo repreendida na editorial. O caso do Deus Cadáver tinha ficado muito perigoso. O editor queria que se retirasse para proteger sua vida, mas ela se recusou. No final, o editor cedeu, mas apenas a permitiu cobrir tópicos relacionados com adivinhação. Por outro lado, Seiyu pediu a Shudo que coletasse pedras em bruto para ajudar a fortalecer o Deus Cadáver, como forma de agradecê-lo por salvar seu tio. Shudo, que estava ouvindo tudo, se confundiu, porque esse impostor era o benfeitor do filho favorito de Rosen. Takumi continuava pensando o que fazer com o corpo de Nishida. Seu desaparecimento ia deixar Yudai confuso por muito tempo. Foi então, quando o Deus Cadáver ficou sabendo que Yudai trabalhava para Kashiza. Enquanto conversavam, Takumi teve que sair de repente, porque Iwanomi e eles voltaram. Iwanomi foi direto ao Deus Cadáver e perguntou por que Solite tinha ido ali. Estava desesperado. Então, até perguntou como contatar Hatsuyogi. O Deus Cadáver se irritou, mas sabia que revelar demais poderia se voltar contra ele. Então seguiu o conselho de Hatsuyogi e disse que investigasse o papel de antes. Por outro lado, Takumi pensou que já estava seguro. Mas mal ouviu a campainha, viu Iguzo lá fora. Antes de reagir, Mamora já tinha sua espada no pescoço. Takumi foi capturado. Iguzo começou a torturá-lo, enfiando penas na perna. A dor era a forma mais rápida de obter informação. Enfiou várias mais, fazendo-o se contorcer. Sabia que o medo da dor era sua fraqueza, então insistiu. Mas de repente, Misaki quebrou a porta de vidro para resgatá-lo. Graças à sua habilidade, conseguiu fazer Mamora recuar por um momento. Ambos lutaram, mas Mamora contra-atacou com sua experiência. Embora Misaki desviasse saltando, ele já tinha calculado tudo. Evitou seu ataque e a cortou em duas. A cena foi tão brutal que Iguzo aproveitou para injetar um sedante em Takumi e levá-lo. Antes de ir, informou alguém e mencionou o nome Saverman. Mas Misaki não morreu. O Deus Cadáver tinha evoluído seu corpo com as pedras, convertendo-a em um demônio que se alimenta de sangue. Assim é como protegia seus companheiros. Sildo seguiu o veículo onde levavam Takumi. Enquanto isso, Misaki se regenerou e saltou sobre o carro. Lembrou como, anos atrás, Kashiza tentou devolver-lhe o sorriso depois de perder sua família. Desde então, eliminar criminosos com um sorriso se tornou seu selo. Pote! Mas agora, pela primeira vez, sentia alegria ao salvar alguém. Mamora atravessou o teto do carro com sua arma, fazendo Misaki perder o equilíbrio. Ela desdobrou asas e seguiu o veículo. Enquanto isso, Takumi continuava sendo interrogado. Descobriu que Mamora pertencia à família Kaza, uma das mais perigosas. Iguzu também sabia do assassino da família Lee, que estava com o grupo. Kodois observava de cima. Tinha ido colocar dispositivos de escuta, mas terminou se encontrando com seu antigo inimigo. Embaixo, Takumi continuava sendo torturado mentalmente. Iguzu sabia que antes era uma boa pessoa, mas após tantas traições, tinha se tornado alguém distinto. Finalmente, apontou uma arma para ele. Kashiza, do bar, sabia que seu irmão tinha sido sequestrado, mas confiava que não traindo a organização. E assim foi. Embora recebesse um tiro na perna e múltiplas ameaças, Takumi não falou. Iguzu mudou de método. Derramou molho de soja na ferida e a torceu com uma chave de fenda, mas nem assim conseguiu fazê-lo falar. Seu erro foi mencionar que tomaria Celo como refém se Takumi morresse. Isso forçou o Seodeo a intervir. Enquanto isso, Iwanomi e eles informavam Baki sobre sua visita. Solite, por sua parte, se reunia com o diretor de polícia, anunciando que revelaria a verdade sobre a instituição. No armazém, Seodeo salvou Takumi bem a tempo. Depois se lançou contra Mamora, atacando com seus braços mecânicos. Mas Mamora bloqueou tudo com facilidade. Sua família conhecia perfeitamente as técnicas do ZL. Parecia que Seodeo estava tremendo, mas na verdade estava acumulando poder. Em um instante se moveu a grande velocidade atrás de Mamora, mas este ainda conseguiu reagir. Seodeo apagou as luzes para reduzir sua visão,
Mas nem isso foi suficiente. Até na escuridão, Mamora conseguia acompanhá-lo. No momento em que Mamora se distraiu, Sildo lançou luz direta em seus olhos, cegando-o temporariamente. Mas isso não era suficiente para derrotá-lo. Mamora contra-atacou, segurou pela perna e o lançou pelo ar. Quase perdeu partes de seu corpo novamente. De repente, uma gargalhada familiar se ouviu. Mamora foi chutado contra a parede. Misaki tinha voltado, mas antes de salvá-lo, observou se Sildo era aliado ou inimigo. E Guzo, que tinha estado observando tudo com calma, agora começou a sentir um arrepio. Tinha visto que essa loca tinha acabado de ser cortada em duas por Mamora, e mesmo assim estava ali de pé, como se nada. Mamora se levantou na hora, quebrando sua roupa, para se preparar para uma luta séria. Em um instante quase tinha cortado Seodu com sua espada. E Saki, tão imprudente quanto sempre, se lançou direto a enfrentá-lo. Bom, ao notar que o inimigo era complicado, olhou para Seodu e lhe propôs cooperar. Havia algo que desconcertava Mamora. De acordo com a lógica, seus ataques já deveriam ter deixado vários ferimentos em seu abdômen. Nem Seodo conseguia sentir a batida do coração de sua aliada. Tudo é graças ao deus cadáver, que lhe tinha dado novos poderes. Misaki agora conseguia se regenerar e converter seu corpo em gotas. Ambos uniam forças contra Mamora, um oponente perigoso que conseguia criar ilusões com seu estilo de combate. Misaki, emocionada, tentou imitar esse truque, lançando sua arma com um braço extra. O ataque foi tão inesperado que conseguiu ferir gravemente Mamora no estômago. Naquele momento, Hatsuyogi golpeou a perna do deus cadáver para indicar que fizesse algo. A comissaria Sonite continuava tentando confundir Taku, embora este não mostrasse reação. Iwanami, enquanto analisava pistas com Aris, recebeu uma chamada. Ao atender, ouviu uma voz estranha, mas inconfundível, era Hatsuyogi. Kacho também investigava os eventos ao redor do edifício do deus cadáver e encontrou informação sobre Kajiza, a dona. Resulta que tinha estado envolvida em um caso de sequestro e foi resgatada por Hatsuyogi. Iwanomi não conseguia acreditar que estava ouvindo novamente a voz de seu mentor. Tudo era graças ao deus cadáver, que permitiu a Hatsuyogi usar o corpo de um pombo para se comunicar. Hatsuyogi tentou explicar sua situação. Ligou para adverti-lo que o inimigo que tentou matá-lo voltaria a agir. O principal suspeito era alguém dentro da polícia. Iwanomi ficou impactado, embora lhe custasse acreditar. Enquanto isso, Solite interrogava o diretor de polícia. Disse, suspeitando que era o infiltrado, embora na verdade apenas estivesse improvisando. No combate, Misaki e Seodo terminaram de planejar sua estratégia. Misaki distrairia Mamora. O assassino conseguiu segurá-la pelo pescoço, mas bem quando pensava que tinha ganhado, Misaki separou seu corpo, permitindo que Seodo o apunhalasse várias vezes com descargas elétricas para garantir que o matasse. Enquanto isso, Takumi lembrou que Guzou tinha escapado, fugindo para o metrô para reportar o que viu. Hatsuyogi disse a Iwanomi que não confiasse em ninguém dentro da polícia, nem mesmo em seu próprio time. Mesmo assim, Iwanomi decidiu confiar em seus companheiros. De repente, Solite ligou para ele. De alguma forma sabia sobre sua conversa recente. O responsável era Abaki, o homem em quem Iwanomi mais confiava. A irmã de Mamora também apareceu para resgatá-lo. Solite revelou ao chefe de polícia que o inseto que cospe fogo não era uma única pessoa, mas algo mais complexo, como um mago ou alguém com habilidades sobrenaturais. O chefe tinha estado gravando todas as chamadas dentro da comissaria, incluindo as de Iwanomi. Por isso, Solite conseguiu ligá-lo. Iwanomi tentou confrontar Baki, mas vários policiais, como se estivessem controlados, começaram a cercá-los, enquanto palavras em chamas apareciam nas paredes cantando como um rec. Como rec. Essas palavras também apareceram onde estavam Misaki e Seodo. A irmã de Mamora chegou. Com apenas umas palavras, fez os encapuzados se afastarem. Não valia a pena enfrentá-los a todos. Eles tinham um objetivo claro. Abaki. Iwanomi notou algo estranho e pediu um extintor. Parecia que o inseto que cospe fogo usava algo parecido com um raio para provocar incêndios. Enquanto isso, Takumi queria escapar do lugar. Seodo sentiu a presença de um inimigo, e de repente a irmã de Mamora apareceu atrás dele e cortou seu braço protético. Ela tinha sido quem, anos atrás, lhe arrancou seus membros. Até lhe ofereceu devolvê-los se unisse a ela. Lembrou como sua primeira missão terminou em tragédia, quando ela apareceu e o deixou mutilado. Mesmo assim, lhe deu primeiros socorros para que não morresse. Desde então, insistia que se unisse a ela como irmão agora. Embora Seodo fosse leal à família Shinomila, ela não tinha abandonado essa ideia. Pensando que Seodo tinha derrotado Mamora, se surpreendeu ao ver Misaki sobre ela. Misaki atacou, mas a mulher bloqueou com os dentes e a partiu em duas sem efeito. Depois desse intercâmbio, até tentou recrutar Misaki, mas não conseguiam perder tempo. Recuperaram Mamora e se retiraram. O grupo de Misaki não conseguiu detê-los. Por outro lado,
Abaque se transformou usando uma substância estranha, ficando muito mais forte. Com um único golpe, lançou Iwanami para longe. Disse que em breve alguém cruzaria esse limiar. A situação era crítica. De um lado, Abaque fora de controle. Do outro, policiais manipulados. Em casa, o deus cadáver esperava o retorno de Takumi, enquanto a tempestade secava. Em seu mundo, usar magia de relâmpago era praticamente suicídio. Mas havia gênios que conseguiam. No telhado de um edifício, alguém estava absorvendo o poder do raio sob a chuva. Por sua forma de falar, parecia conhecer o mundo anterior do deus cadáver e bem. Abaque tinha sido um mentor para Iwanami, alguém que o apoiou desde o início. Um homem que tinha perdido sua filha, e mesmo assim continuou adiante. Mas agora, diante dele estava alguém completamente distinto. Tudo tinha sido uma mentira. Tinha sacrificado sua filha para chegar aonde estava. Naquele momento, Yoshida apareceu e o resgatou. Yoshida tinha visto um policial suspeito e chamou o time especial 3. Abaque era suspeito no caso de Hatsuyoshi, mas estava murmurando coisas estranhas, como se falasse com alguém o tempo todo. De repente, as luzes se apagaram. Abaque se lançou contra o grupo de Iwanami. Bem quando estavam prestes a submetê-lo, um policial apareceu apontando uma arma para Yoshida. Depois de ajudar Abaque a escapar, se disparou a si mesmo e as luzes voltaram. Todos que antes pareciam hipnotizados recuperaram a consciência. Essa cena fez Iwanami lembrar algo que acreditava fictício, mas era real. O inseto que cospe fogo não era uma única pessoa. Era algo mais como um hipnotista, com habilidades fora do normal. A polícia se dividiu em 2 grupos para procurar Baki. Ele estava no telhado, se reunindo com alguém a quem chamava Mestre, o líder da organização. Seberman estava grato por tudo que tinha feito por eles. Para Baki tinha contribuído muito à organização, até oferecendo sua própria filha como experimento. Acreditava que ela seria feliz no outro mundo, mas o líder não estava ali para agradecê-lo, mas para descartá-lo. No entanto, alguém queria vê-lo uma última vez. O outro mundo era para os mortos, mas sua filha não tinha morrido. Continuava viva, com um corpo forte. Apareceu e lançou seu pai pelo ar de um golpe. Na verdade, era uma filha ilegítima, e Abaque só queria se livrar dela para se livrar de seus problemas. Agora se chamava Aya, a única sobrevivente desses experimentos. Ela tinha pedido que o mantivessem vivo para poder matá-lo com suas próprias mãos. Agora até tinha um status mais alto que ele. Nada disso se comparava com o que sofreu durante 10 anos. Antes pensava que o perdoaria se ele a visitasse uma única vez. Mas nunca o fez. Naquele momento, Abaque foi assassinado por um assassino. O líder permitiu que Aya fizesse o que quisesse. Sem hesitar, saltou atrás do assassino. Os irmãos assassinos tentaram escapar, mas foi inútil. Dispararam contra ela, mas esquivou tudo e destruiu suas armas. Por sorte, alguém chegou resgatá-los. Kakiza já o tinha previsto. Enquanto isso, Kakiza foi ao local do deus cadáver para investigar. Advertiu que tivesse cuidado porque se quem matou Vaki descobrisse sua existência, haveria problemas sérios. Através de vigilância, Takaru sabia que o deus cadáver, e se eles se aproximavam de Kakiza, ordenou a Tapa observar sem intervir, a menos que houvesse luta. Kakiza queria encarregar um trabalho ao deus cadáver, então pediu que a acompanhasse. Seiyu ficaria em casa protegida. Iwanami informava o chefe de polícia sobre o incidente. A comissaria tinha estado caos o dia todo. O chefe já suspeitava de Abaque há tempos. 5 anos atrás, quando estavam prestes a capturá-lo, toda a evidência desapareceu misteriosamente. Kakiza e o deus cadáver foram ao telhado para conversar. Ele usou magia para que apenas quem estava ali conseguisse ver a alma recente, e era Abaque. Kakiza falou direto com ele. No passado, tinha tentado fazer acreditar que ela e Hatsuyogi se tinham matado mutuamente. O deus cadáver interveio usando magia para forçá-lo a confessar. Abaque admitiu ter entregado sua filha a Saberman. Também chamou o deus cadáver o mago atrás do céu. Seus lembranças se transferiram para a mente do deus cadáver. Hatsuyogi também os viu misturados com memórias dolorosas do passado do deus cadáver, como a de seu próprio pai, esfaqueando-o por dinheiro. O deus cadáver decidiu seguir seu instinto e tirar toda a verdade. Em seu passado, se sua mestra não o tivesse salvo, teria desaparecido por completo. Felizmente, teve companheiros que o apoiaram. Bem quando estava prestes a acabar com Abaque, uma mão o deteve. Era Sua Majestade a pessoa que considerava seu melhor amigo. Depois do caos, Iwanami reuniu seu time. Os meios de comunicação já estavam informados, então tinham que limitar sua exposição. Queria capturar Abaque antes que escapasse do país, sem saber que já tinha sido assassinado. O melhor amigo do deus cadáver apareceu brevemente. Ele já não estava preso como fazia 100 anos. Rumo apareceu por vontade própria. Em breve desapareceria. Não buscava vingança, mas também não tinha abandonado o ódio. A época carregou esse ódio para que o deus cadáver não o fizesse. Desta vez, fez o mesmo,
se encarregou de Abaque e desapareceu. O Deus Cadáver decidiu que queria criar um mundo onde seu amigo não tivesse que se sujar nunca mais. Enquanto isso, Iguzu estava fugindo, mas foi cercado pelos subordinados do inseto que cospe fogo. O grupo de Misaki voltou para casa. Siodo estava sendo cuidado por Seiyu com ataduras. Ela sabia que ele guardava segredos, mas também sabia que sempre protegia a todos. Então, o abraçou. Kajiza ligou para saber como estava Takumi e mandou Kazumi tratá-lo. Takumi não queria nem se aproximar disso, mas mesmo assim foi forçado. O Deus Cadáver tinha curiosidade pela história entre Kajiza e Abaki. Ela o procurou porque tinha infiltrado a rede policial. Alguém lhe ajudou a colocar um GPS, o padrinho Toa. Toa apenas interveio porque o caso conseguia se sair do controle. Queria que o time 3 seguisse o caminho correto. Iwanome ordenou investigar todas as pessoas com as quais Avaki tinha tido contato. Também queria pedir ajuda a Hatsuyogi. O Deus Cadáver perguntou a Kajiza se queria dizer algo se encontrasse em sua alma. Ela respondeu que não tinha arrependimentos. Se voltasse, apenas conseguiria se despedir. Em lugar disso, Iwanome queria continuar trabalhando junto a ele. Iguzu foi levado a um lugar estranho. Takumi continuava sendo cuidado. Ao ver tudo isso, o Deus Cadáver decidiu se aprofundar ainda mais neste mundo para proteger a paz. Solite confrontou Iguzu e o inseto que cospe fogo. Este último tinha tentado eliminar todos relacionados com Cyberman, mas já não funcionava igual. Agora queria usar Solite, quem tinha exposto Baki. Iguzu pedia ser liberado, mas Solite notou que tinha matado várias pessoas, então não pensava soltá-lo. Enquanto isso, Takaru recebeu notícias de que o grupo de Misaki tinha voltado ferido. Seu inimigo não era qualquer um. Além disso, vários guarda-costas tinham sido atacados e despojados de seus celulares. Siodo ligou para o velho mestre para reportar seus ferimentos. Um de seus braços estava completamente destruído. O Deus Cadáver ofereceu repará-lo, mas ele duvidava em confiar. Então, o Deus Cadáver lhe propôs algo, criar um novo braço usando o poder de um dragão do trovão em troca de que se tornasse seu aliado. Ele tinha feito um pacto com esse dragão faz 200 anos. Para Siodo, isso significava unir seu destino com o do dragão. Seiyu falava com Takumi para passar o tempo tentando entender melhor o corpo de Misaki. O Deus Cadáver confiava em Siodo, por isso lhe oferecia esse poder. Enquanto isso, o verdadeiro Shino se movia dentro do pelúcia de tubarão. Solite falava com um inseto que cospe fogo sobre o que buscavam ancestrais, filhos ilegítimos, e o mago atrás do céu. Iwanome investigava arquivos antigos. Descobriu que o inseto que cospe fogo existia antes de ele ser policial. O grupo Severman também tinha visitado o Deus Cadáver. Um novo visitante mostrou um vídeo estranho. Era Mikoto, um legista que trabalhava com Iwanome. Zio2 se surpreendeu ao saber que Hatsuyogi era a pena. Depois contou que Solite lhe tinha dito no telhado. O Deus Cadáver recebeu um novo cliente, um líder que se fazia chamar Cyber. Desde que entrou, o Deus Cadáver sentiu uma quantidade avassaladora de espíritos. Nem mesmo alguém que tivesse matado milhões teria tantos. A maioria não eram espíritos de ressentimento, mas desejos. O Deus Cadáver ocultou sua atenção com magia. Cyber, ao revisar os celulares dos guarda-costas, já sabia que estavam ali para proteger Shino.